Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill. Vale a pena vir morar na América? Boa noite, pessoal. Eu sou o Júlio e vamos entrar na discussão aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jorge, um dos 45 milhões de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Estou disposto a conversar com vocês sobre isso. Tem 45 milhões de habitantes? Exatamente. 13,6% são sexto. foreign born que moram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi formado por imigrantes. Tá vendo? Mas era uma terra de Qualquer indígena. América, né, foi formado por imigrante, né? 44 milhões, amigo. Tudo bem, é 15%, né? Mais ou menos 15% da população, bastante né? gente. É bastante gente. É bastante gente. É bastante gente. É o que? O estado de São Paulo? 40 milhões, mais ou menos? Isso aí. Deve ser, né? É isso aí. Tamanho do estado de São O Paulo. estado de São Paulo. É. Estado de São Paulo mesmo. Ou então, a Alemanha, deve ter mais ou menos uns 40, 50 milhões de habitantes. Será que tem isso tudo na Alemanha, cara? A eu não sei. Alemanha tem 80 milhões e a Espanha tem 45 para 50 milhões. Eu ia falar Eu pra só ele falei fazer uma isso, edição. eu só sei disso porque eu conversei sobre exatamente esse assunto hoje na charcutaria lá. Então Não é porque a gente olhou, né? Não, eu lembro que eu acho que em Londres tinha 5 milhões de habitantes. Aí você tá falando de cidade. É Londres cidade. Londres, mas aí se você colocar Mas Londres é um ovo, né? então, mas se você colocar tipo a Inglaterra inteira, como é uma ilha, Não tem 60 não deve milhões. ser muito mais do que isso, não. 60 milhões. Será que tem 60? Deve ter uns Quase 60. 60 milhões. Inglaterra ou Reino Unido? O Reino Unido, cara, aí eu acho que tá, inclui deve ser o Reino os Unido. Eu acho três. que é UK. É que os números ficam na cabeça do cara de vez em quando. Olha uma vez. Eu sou meio viciadinho naqueles videozinhos de YouTube, sabe? Tá no banheiro lá e fica de 1840 até 1000. Que vai aumentando, 2020, vai correndo. Vai né? aumentando. Então, eu acho isso muito legal esse vídeo. eu tenho que parar um. Eu só me permito um. Mas deve ser Reino Unido, porque é difícil que... Eu duvido. A gente, como brasileiro, a gente está acostumado a ligar uma coisa com a outra. Inglaterra é igual a Reino Unido. Não é. Não, Aqui não, fora o pessoal separa bem quem Inglaterra e Reino Unido. Great Britain, Isso. UK. UK United Kingdom. Isso. Né? Que é o Reino Unido. Unido, exatamente. Coloca Escócia, coloca Irlanda, por aí vai. Aí Great Britain inclui a Irlanda. É isso aí. Né? Não é só Wales e Escócia. Isso. Né? Então, Great Britain É inclui isso aí. também as ilhas, né? Em volta. Great Isles. Isle, acho que é o nome que é o maior de todos, né? Tem um que engloba todos, inclusive as ilhas. Mas aí engloba, inclusive, o que não é parte, né? Do mercado comum deles, né? Que Parte a da Irlanda do França. Sul ali. Que é a Irlanda só. Não, eu não faço Claiming. ideia. Eu sei que se você perguntar para um escocês ou para um irlandês, Nossa. que eles não são viu o o mesmo vídeo. país, os Ele não viu o vídeo. te atiram em você. Ele tá dizendo isso porque ele não viu o vídeo ainda da escocesa do nosso último debate. Tu tem que assistir o podcast Do quê? que a gente falou sobre morar fora, viagens Isso. e tal. Então pode ser, isso aqui seria o quê? Uma continuação quase? Tem um Uma pouco, parte, tem um um braço. pouco, tá Não, porque ligado? nós vamos falar, nós vamos conversar hoje. É um mito ou é realidade? O sonho americano, A terra da oportunidade. a terra da oportunidade, entendeu? É presente ou é passado essa terra da oportunidade? De onde é que surgiu isso? Né? Você tá parecendo o Globo Repórter, mas não é o Globo Repórter. Hoje, no Globo, repórter. De onde vem? Do que Para se onde alimentam. do que se alimentam. Cara, do que se alimentam. Eu quantos vídeos já não vi, até mesmo eu estava discutindo isso com a minha namorada. Você fala assim, qual é a cozinha típica americana? Sei lá, você vai pro Brasil, a gente tem os salgadinhos, a gente tem uma feijoada, tem um bolinho, por aí vai, são salgadinhos locais. A gente tem a nossa culinária. Rio de Janeiro, né? Comida de boteco. Sim, eu diria que cada região tem a sua influência, dependendo do que gerou. Você vai lá pro Nordeste, são coisas, como não tem muitos insumos, o pessoal, tem tripa, tal, que você faz a buchada. Você vai pro Sul, onde você tem uma influência europeia, também sofreu sua culinária, tudo bem, mas você tem uma culinária local brasileira, né? Uhum. Aí você vai pra qualquer outro país, normalmente tem. Aí você vem aqui pros Estados Unidos. Você vai fazer um jantar com culinária americana. Da mesma maneira que você pode fazer uma brasileira, uma francesa e assim vai. O que você vai servir nesse jantar? Para começar, batata. Qualquer batata, batata é de origem americana. Batata, qualquer prato que envolver batata é de origem americana. Eu fiquei muito surpreso, cara. Eu acho que não. Eu acho que batata é uma coisa mais inglês. Eu ia falar do isso que em inglês, americano. Mas a origem, chips. a origem é da América do Norte. A batata tem origem da América do Norte. Tá, mas aí que tá. Então tá. A comida americana, hambúrguer, velho. Mas é alemão.
Hamburgo veio da região de Hamburgo. E quem fez isso aí foi um rei. Que era porque eles jogavam cartas e ele não queria sujar as mãos, então ele colocou 2 fatias de pão. Não, aí a É o questão sandwich, do... Esse é o sanduíche, que aí na verdade mas o o hambúrguer veio depois. sandwich, que é na Inglaterra. Ah, sim, mas o hambúrguer copia a ideia disso aí, de você fazer. Ou foi criado mais ou menos na mesma época, eles não tinham internet para compartilhar informação e você sabe as ideias funcionam... mas não é americano, esse que é o ponto. As ideias funcionam exatamente da mesma forma. Eu vi aquele cara que interpretou o Homem-Aranha, não vou lembrar, o mais novo aí, não lembro o nome dele. Tom Holland? Tom Holland, exatamente. E ele estava discutindo com alguém exatamente esse ponto, que eu já tinha visto em outros lugares. Vamos falar da culinária americana. Aí a pessoa fala 2 ou 3 comidas e ele rebate. Igual não tô querendo achar defeitos, mas exatamente. Hambúrguer, aí ele fala, região de Hamburgo é alemão, não é. Vamos, o que mais? O cara fala alguma outra coisa e ele me vira e fala assim, batata frita. Só que ele fala, French fries. Ele olha, really? French fries? Assim, elas não são. Você já fala do nome, né? Elas não são francesas, elas vêm da Bélgica. Mas assim, ao sul da França pertencia à França, né? Até a guerra. Mas a ideia é essa. Então, você fala assim, de novo, vamos fazer um jantar. Então aí é que tá. Vamos fazer um jantar americano. Não tem comida americana. O que tem aqui, eles são similares a nós, né? Vem um pouquinho de cada mundo. Vamos falar de pizza, veio da Itália. Vamos falar do hambúrguer, veio da Alemanha. A batata frita, veio French fries, veio da França, Bélgica, tanto faz. Então tudo que você tem, sei lá, asinha, não sei, asinha de frango com molho Buffalo Wings, alguma coisinha, eu não sei a origem dela. Essa eu não consigo rebater. Mas esse é o ponto. Então a gente também tem que vir, de onde você comentou, Jorge, da onde vem essa pergunta? Será que da onde vem o sonho americano? Não sei, isso é o quê? Década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial? Não, pô. Propaganda? Isso foi ilustrado no filme do Titanic, que é o quê? É na década de 30, né? Década de 10, né? De 10. O Titanic é fundado em 10? Então, tá vendo? Não é nem... é verdade, porque a quebra da Bolsa de 1929, né? É depois do Titanic. Entendeu? Então, assim, o sonho americano, ele é de bastante tempo, cara. De bastante tempo. É que tem ciclos nisso, né? É que a criação do sonho veio depois, no começo da década de 50. Então, aí que Estados Unidos a propaganda, né, da coisa. Mas claramente tu tem sempre estilo de vida lascivo na década de 20 americana, antes da queda da Bolsa, né? Então, existe isso também. Só que os estrangeiros chegaram muito antes aqui, né, gente? Buscando chance, buscando oportunidade. Eu cheguei a conhecer uma brasileira na Flórida que você batia o olho nela, pele rosada, mais clara do que eu, aí típica americana, extremamente sobrepeso, caixa do supermercado lá no Publix, e a gente falando inglês com ela, que a gente estava ali visitando e tal, ela pergunta assim, de onde você veio? Aí a gente fala, do Brasil. Eu senti o sotaque. A gente veio do Brasil. Ela virou a chave e começou a falar em português sem nenhum tipo de sotaque. Mas a última pessoa que você falaria, que seria brasileira. E ela explicou. O pai dela é brasileiro, a mãe era americana, eles casaram e foram para os Estados Unidos. Mas quando eles casaram, eles ainda namoravam, quando eles vieram para os Estados Unidos. E na época, eu não vou lembrar a década, mas coisa de 70, mais ou menos 80, se eu não estou enganado, ela comentou que você vinha para os Estados Unidos, o green card não era como é hoje, filtrado, não é concorrido. Era só você pedir. Você chegava aqui, da mesma maneira que você pede uma mudança de status, você pedia, eu quero ter um green card, gostei daqui, quero morar pra cá. Tá bom, claro, por favor, vem aqui, assina aqui, e era assim o negócio. Eu não fazia ideia disso. Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, e hoje, olha a coincidência, a gente decidiu conversar sobre esse assunto, a coincidência. E não é coincidência, eu tenho vídeos, eu gravo a vida deles, então eu sei incrível assim. Ai, que coincidência! Existe uma escuta aqui na loja que tem uma ligação direta na casa do Jorge lá, entendeu? Filho de uma mãe. Não tem mais o que fazer no dia, né? Filho de uma mãe, rapaz, tá me perseguindo, ele tá me seguindo aqui. Tá stalkeando você. Tá me stalkeando. Ele tava falando. Cara, há 42 anos atrás... Há 42 anos. 42 anos atrás, ele veio pra cá. Ele tinha 9 anos de idade. Por quê? A mãe dele, mexicana, e o pai americano, tiveram a filha dele, que é mais velha do que ele, uns 2 ou 3 anos, aqui nos Estados Unidos, em Houston. E aí foram pro México, tava morando no México, de boa e tudo e tal. Ele nasceu no México, já tava... De boas.
De boas. Ele já tinha 9 anos de idade, morando no México, normal, né? Família lá, o pai americano, só que a filha era americana. E o filho, quando nasce aqui, se mora fora, quando ele atinge 12 anos de idade, o pai, né, ele tem que fazer a escolha. Você vai abdicar da cidadania, vai abdicar da cidadania ou você vai manter a cidadania. O que o governo ofereceu para eles? Então, ao invés de vocês abdicarem a cidadania, a gente dá green card para todo mundo, vocês vêm para cá. Isso é legal. Entendeu? Todo mundo fica legalizado. Todo mundo legalizado. Então, isso foi em 42 anos atrás. Década de 80. 70, 80. Foi, 80. Não, foi na década de... Não, então, mais de 40 anos, pô. Não, então, 42. Então, Tá tudo bem, 78. pensa, que ano tu nasceu? 81, 81. Ah, não, 81. 81. É isso aí. Em 81, ele veio pra cá com 9 anos de idade, porque o governo falou assim, não, vem pra cá. Fica à vontade. Nós estamos precisando que venha gente pra cá. Bate E agora com essa todo. frescura aí, né? Frescura! Parando o pessoal, Porra. arrancando a perna das pessoas quando elas querem atravessar a fronteira. Tem um monte. Deixa eu só destacar que é o seguinte, ele pensou que era a década de 60 porque ele queria dizer que era muito tempo atrás, mas ele não tá se dando conta que ele tá ficando velho, que nem eu. Entende? Aí, não, década de 80 não pode ser velho, porra. Foi ontem. Foi ontem, entendeu? Não, então, só o pessoal entender aqui como é que funciona. Mas vamos voltar. O negócio do sonho americano. Mas assim, e aí ele me falou, uma das coisas que ele me falou, ele falou assim, e graças a Deus meus pais vieram. Porra, ótimo. Entendeu? Um detalhe, né? Um detalhe. E ele falou isso hoje pra mim, e assim, ele é o cara que cuida de todas as instalações pra mim. A equipe de instalação, ele que cuida. Então, e aí a gente tava também nesse processo de renovação de visto e tal, ele perguntou, e aí, como é que tá? Ele falou, a gente mandou a documentação e tá lá no processo agora, é só aguardar. Falou, pô, então passei por isso, mas há 42 anos atrás. Né? Ele falou 45, a gente fez as contas, falou, não, mas peraí, não foi isso não, eu tinha 9, blá blá blá. Aí chegou no 42, que é 1981 realmente. Deixa eu só explicar pro Jorge o seguinte, não adianta ele olhar pra câmera se a câmera não estiver apontando nada. Por exemplo, eu estava falando aqui, a câmera estava em mim, tá? Então, pra que ele fale, eu tenho que fazer isso aqui, vai, Jorge. Essa deixa, é a luz vermelha que tem na televisão. E aqui não tem luz vermelha porque a gente não é um estúdio de televisão. Ainda. Será que chega lá? Por exemplo, agora tá naquela câmera lá. Mira na estrela. Se você errar, pelo menos você tá... Mira no sol. Se você errar, você tá entre as estrelas, pelo menos. Eu gostei. Eu gosto é a mesma coisa que o meu tio fala. O custo de... acho que era do fundador do Pão de Açúcar. Acho que é o Paulo Diniz, né? Fundador Paulo... eu não sei, eu sei que o fundador do Pão de Açúcar, ele fala assim, e eu acho sensacional essa frase, eu sempre penso nela. O custo de você sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo. Então assim, você vai ter um esforço em cima disso. Não tô falando de dinheiro, mas o esforço para você pensar e dormir à noite. Eu quero, vamos falar aqui do podcast, como a gente estava conversando antes de começar a gravar. Quero ter um podcast que vai ter lá 10 mil visualizações. Tá bom. E o que impede você de virar 1 milhão de visualizações? O esforço é o mesmo que você vai ter que dar. Então, pensa grande sempre. Se você errar, você já está muito maior do que você tinha mirado antes. Então, mas vamos voltar do sonho, mirando sonhos. Vamos falar o sonho americano. Deixa eu fazer uma pergunta para virar a chave. Como é que uma área, um país, fica conhecido por ser a terra da oportunidade? O que faz com que uma empresa, um país, alguém qualquer coisa... Tem que ter um atrativo, né? Atraente. Tem que ter uma atração. O que torna importante? Nesse caso que o Wilton acabou de comentar, pra família, era o green card. Porque o cara tava no México porque ele não queria ficar ilegal aqui dentro. Foi oferecido, pouca barreira de entrada. Nem sei, eu acho que nesse caso específico dele, ele não tinha o interesse em morar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos era simplesmente um outro país. Era um outro país, Claro que na década de 80, já tinha passado pelo... Tanto que a gente falou Guerra um pouco Fria, aqui a gente tem aí. A gente falou do Titanic, Vietnã, aquela coisa toda. isso aí. Mas... A gente sabe que os Estados Unidos sempre foi um país complicado com esses negócios de etnicidade. Então, assim, é uma coisa que sempre foi muito complicada aqui nos Estados Unidos. E pelo fato desse cara, por exemplo, eu não estou falando que seja isso, tá? Agora eu estou, falando qualquer coisa da minha cabeça aqui. Um brainstorm. Um brainstorm. Não foi o que ele falou. Não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Vai começar a mentir aqui, né? Aqui,
é o podcast que a gente tem compromisso com a conversa. Nem sempre com a verdade. Nem sempre. Se sair uma mentirinha ali, deixa, não tem problema. Não tem problema. Ainda mais é que pode acontecer erro, né? A gente Ah, fala uma coisa tudo porque- bem. Ninguém tá com o Google aberto aqui. Então, vai que ele era casado. Fora o Jorge. Vai que ele não morava aqui porque tinha uma oportunidade de trabalho lá, a esposa dele era mais confortável lá, que seja. Tanto que não foi aquele caso de casou para poder receber o green card, não. Casou porque ele se apaixonou, teve filho, e tanto que quem foi para morar no México foi o pai americano dele, que foi para lá. Só que a menina nasceu aqui, né? E aí ele falou assim, não, a gente não quer não. Falou, em vez de você falar que não quer não, por que a gente então não dá o documento para todo mundo e vem a família inteira? Nossa, teve uma negociação, vamos falar assim ainda, né? Uma segunda oferta. Exato. Não, vem. Acho que provavelmente, na época, queria arrecadação. Porque quanto mais gente você tem aqui, mais gira a economia interna, mais imposto você paga. Tanto no consumo quanto no próprio Tu acha imposto de que a renda, né? guerra na Ucrânia é pra quê? Uma das principais razões. A gente quer gente, né? Que a gente quer gente lá. Nossa, não vamos, É, não é. vamos entrar no assunto disso. Mas é isso aí. Tem que ter atrativo. Não tem nenhum atrativo. Vamos Não fazer tem porque guerra. você vir pra cá. Mas vamos falar, como você comentou, Jorge, vamos falar de atrativo. Isso aí. O que trouxe vocês aqui para os Estados Unidos? O que em algum momento, vocês nasceram lá no Brasil, em determinado momento, vocês falaram assim, olha, quero morar fora do Brasil, quero morar nos Estados Unidos. Não foi na Alemanha, no Canadá, no México. Nós temos mais um entrevistador. Aconteceu isso. Ué, pra dar as gancho, né, na sequência. Rapaz, eu trago as pessoas aqui e eles ficam me entrevistando. Como tem cacique, hein? Esses caras têm que ser dono de podcast, velho. Eu não sirvo pra nada. Vamos bater os 10 milhões, aí a gente É conversa isso aí, de novo. cara. Então, vai lá, Jorge, eu deixo você falar primeiro. Cara, eu morei aqui em 98, 99. Tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Um jovem adulto. É. E 21 para 22. E eu acho que eu nunca voltei pro Brasil, cara. Então, vamos Passei lá. 25 anos no Brasil e nunca voltei. 20 anos no Brasil, a minha mente estava aqui, entende? Não, então vamos voltar um passo atrás. O pleonasmo é bom, mas vamos um passo atrás então. O que te trouxe aqui então, com 20, 22 anos? Cara, na verdade eu tava entre visitar, eu queria fui o primeiro a me graduar na minha família, primeiro a terminar a school. Eu via meus amigos ali, né, viajando, tendo oportunidade, eu não tinha aquela oportunidade, eu queria ver o mundo, cara. Você Eu escolheu. queria ver o mundo. Aí o que acontece? Surgiu uma oportunidade, vai pra San Diego, que um amigo morou em La Jolla, ou eu morei em Chicago, eu conheço um pessoal, tu vai chegar lá, vai trabalhar direto. E cara, eu pensei, olha, primeira coisa que você tem que fazer é falar inglês. Né? É. Se eu não falar inglês, Os Estados Unidos não falava espanhol ainda. se eu não falar inglês, não vou conseguir conhecer o mundo. Então a primeira coisa que eu pensei, quando tu começa a ter acesso à informação, né, quais são os mecanismos mínimos, aqui O mundo tá em inglês. os Né? mínimos que eu tenho que ter. Então foi essa foi o que me trouxe para os Estados Unidos, a língua Pra e querer conhecer. aprender inglês. Aí eu, cara, vai ter oportunidade lá, entendeu? Eu vou ter oportunidade. Terra da Vai ter uma oportunidade. chance. Então foi. E barreiras, cara, um cara de 20 até tem, né? Mas é muito baixo, entendeu? E ainda mais, quanto tempo isso atrás? 30 anos atrás? Isso aí, de 98, 25 anos atrás. 98 tava na Copa do Mundo aqui, não era? Eu assisti a Copa do Mundo aqui. né? Então. Brasil, Na 98 foi França. O Brasil perdeu assim, o 94 foi. Assim, eu tinha tido a Copa do Mundo isso, aqui. 94 foi a Copa aqui, Isso. em 98 foi na França. 150 brasileiros e um amigo francês lá dentro. Nossa! Que eu tive que tirar. Cara, tava 2-0, nem fazer terceiro gol. Vamos embora agora. Agora, preciso falar qualquer coisa. Ele deu umas vibradinhas nos gols do Zidane. Eu falei, cara, Não pode! Aqui cara, não! dá um pio aqui, velho. Alguém vai peido bater em ninja. você. Não, um peido ninja aqui, os caras vão te matar. Né? Sempre tem um fanático ali dentro. Sempre tem, sempre Igual tem. já falando lá de comentário. Não, futebol, cara, é Não. impossível. É uma segunda religião, né? Não, Pessoal, a gente tava nesse final de semana agora lá na praia, né? E teve o jogo do Botafogo com o Flamengo, tá? Então os dois que trabalham junto, um é Botafogo, outro é Flamengo. Eu sou Flamengo, porém eu não sigo futebol assim muito, São né? roxo. Exatamente. Eu sou aquele flamenguista que Jogou, beleza, perdeu, tá bom também. Também não tô nem aí. E o meu pai é botafoguense, né? E eu só sou flamenguista por causa do Zico, daquela época, né? Dos anos 80 ali. Então, assim, aí o Flamengo ganhou 2-1. Ganhou o jogo de Botafogo. 2-1.
E aí os caras, aí um fica tirando sarro do outro, aquela coisa toda, né? Tem ali dentro de amigos. Mas se fosse num estádio, por exemplo, era pancadaria, velho. Pancadaria. Isso é muito louco, é muito louco. O futebol é uma coisa complexa, cara. Não toca muito no assunto, que já vem outro hater aí, se for vir. É verdade. Nós tivemos o primeiro comentário de hater e a gente aprecia os comentários de hater, então se você odeia a gente, por favor, se quiser falar que o Vasco é o melhor time, o Botafogo, fica à vontade. A gente gosta. Aí que tá, por exemplo, como você puxou lá de trás, eu vou falar um pouco aqui da questão da minha... em 97, quando teve o escândalo que já existia já de bem antes, né? O escândalo da pasta rosa no Brasil e tal, por causa da política. Então, é o que virou depois o esquema do PC Farias, que virou Petrolão. Isso tudo é coisa de compra de voto e tal. Claro que eu também não sei exatamente o que é, porque eu sou ignorante nessa parte, né? Mas era em 97, né? Lá em 97 teve esse escândalo. E aí, esse escândalo, eu já falei assim, cara, o Brasil não serve. O Brasil não serve. Eu quero morar num país que sirva. Então, o meu primo havia saído do Brasil para ir estudar inglês. Então, ele fez 1 ano de inglês e voltou. Aí eu fiquei naquela, pai, paga, então... Aí, não tem dinheiro, que era muito dinheiro, né? Na época, em dólares, né? E aí eu falei, eu tenho que dar um jeito de ir. Então, quando eu me formei, juntei dinheiro para poder sair do Brasil. Entendeu? Só que aí, quando eu fui pedir o visto, eu falei, mas peraí, eu tenho cidadania italiana, deixa eu ver para onde que é melhor. Aí, mesmo com cidadania, eu vi que ir para a Austrália era melhor, mas meu irmão já estava na Austrália e eu era sponsor dele. Aí o governo falou assim, a gente permite você ir, só que o seu irmão tem que voltar. Tem essa? Aí a pessoa do governo me ligou, que emite o visto e tudo e tal. Aí eu falei, então não vai dar para eu ir para a Austrália. Pra onde que eu posso ir? Né? Aí eu tava sem cidadania italiana, só que não tava com o passaporte na mão. Liguei no consulado, peguei o que precisava de documentação. Falei, não. Aí eu falei, mas tem 18 anos que tá aí. Aí ele falou assim, é porque vocês botaram com advogado. Com advogado a gente coloca aqui, na lista de espera. Caraca! Vem aqui no Rio de Janeiro que eu te atendo na hora. Ô louco, a embaixada falou isso? Aí falei com o nome do cara Máximo. Nome comum, italiano. Aí eu falei assim, então tá bom. Juntei a documentação, liguei pra minha tia, pra ela arrumar as traduções pra mim dos documentos mais recentes, né? Arrumamos isso aí tudo. Ela despachou pra mim. Eu peguei e fui pro Rio de Janeiro. Cheguei às 7 horas da manhã. Peguei a senhazinha, quando que eles abriram, a gente entrou. 4 horas eu saí de lá como cidadão italiano. Com passaporte e tudo? Não, porque aí o passaporte era feito somente governo, né? na Itália e levava 20 dias pra voltar pronto. Hoje em dia já está diferente. Você chega e eles fazem o passaporte na hora. Caramba. Na hora. Para renovar passaporte, esse tipo de coisa aqui, tudo eu chego nos consulados italianos, a pessoa imprime lá, ele tem uma impressão lá. Tem papel moeda lá. Na hora. Imprime lá dentro do consulado. Você sai com o passaporte novo, bonitinho na hora. Eu falei, beleza, agora com posse do passaporte, eu fui lá, comprei 6 meses de escola de inglês. Aliás, nem comprei. Eu vi a questão para comprar e falei, não vou gastar esse dinheiro todo. Eu tenho cidadania, é só chegar e entrar. Né? Antigamente era assim. Inglaterra fazia parte da União Europeia. Então eu simplesmente fui, entrei e lá eu comecei a procurar a escola de inglês. Tem aquela história. Quando você tá lá, você acha as escolas de inglês muito mais barato do que as que tem a propaganda. Não é nem esqueminha, é a propaganda. O cara investe no marketing para poder fazer com as... Ele faz uma parceria também, né? Com as parcerias. Lucro. Promove. Com as empresas que mandam os estudantes de fora, né? Então, agências, é uma agência. Agência. Aí eu achei uma escola lá bem mais barata, 3 vezes mais barata do que se eu tivesse comprado. E morei na Inglaterra 7 anos. Aí eu voltei para o Brasil para montar a minha empresa de pisos. Depois apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né, com a empresa de pisos. E aí então eu vim para os Estados Unidos. Então, mas de onde veio a oportunidade de vir para os Estados Unidos por causa da empresa de pisos? Que aí você explicou onde você aprendeu a falar inglês e tal. Os Estados Unidos ficou de lado. Não necessariamente que os Estados Unidos era o meu foco. Eu queria ir para um país que não tivesse aquela corrupção absurda da política
brasileira, eu acho. Mal sabia ele. Mal sabia que corrupção tem em tudo quanto é lugar. Né? Me perguntaram hoje, mas quem tu acha que é mais corrupto, republicano ou democrata? Eu falei, choose the day. Cara, não tem mais. Não tem. Não tem mais. É teatro de tesoura. É isso. O fato do cara ser o lobista. Mas hoje, faz um tempo já, eu entendo e eu defendo o cara ser legalizado, do lobista. Porque aí pelo menos você tem regras esclarecidas, em teoria, como você pode jogar o jogo. Olha, você tem que fazer assim, você pode fazer isso, não pode fazer assado. Você quer comprar um barco para fazer lobby, porque sei lá, o barco fica na Flórida, tá do lado do Bahamas, pode levar um congressista lá, tal. Beleza, abate isso aqui do seu imposto com custos. Lindo, maravilhoso. Agora, no Brasil você não faz isso. Você comprou um barco para fazer lobby, opa, como assim? Você explora o barco pela Embratur? Não, então você não pode fazer isso. Não existe esse lobby. Então, nesses sentidos eu acho interessante. Mas a gente sabe que não funciona só assim, né? Não, na verdade não funciona nada assim. Se você parar para pensar, a questão do lobista, ele só vai funcionar para quem tem mais dinheiro. Porque só quem tem dinheiro consegue contratar um lobista. Quem não tem dinheiro, é difícil você entrar na máquina. Chupa o dedo. E tem mais uma coisa, é o seguinte, é só para fingir que tá lá, né? Que não existe aquilo que não é, né, o que não é permitido. O que não é permitido, é só para justificar. Não, tu vê, olha, a indústria tabagista, a indústria armamentista, o que quer que seja. Não, outra, a indústria green. A indústria green, tem... O SG. Né, pô, tem forte, né? Ou seja, né, então é só para justificar. Eu vi o Biden hoje, agora estou na SG, eu vi o Biden, ele estava falando num discurso de alguma coisa, algum desastre, acho que foi o furacão que atingiu a Flórida ali, ele foi lá visitar, deve ter algum tipo de interesse, e ele estava citando na entrevista, ele de algum jeito, ele linkou que alguém perguntou sobre o desastre de Maui, né? Porque ele até agora não foi lá visitar e esclareceu o que está acontecendo lá, né? E aí gera inúmeras teorias de conspiração, que eu sou muito fã. E aí ele ligou o desastre de Maui, que Maui sofreu aquilo por causa da mudança climática e as crianças que morreram lá, então sumidas, foi por causa da mudança climática. Aí o comentarista, tudo bem, ficou possesso da vida. Pô, eu não aguento mais esses políticos querendo empurrar a nossa garganta abaixo no negócio de mudança climática, parecendo que é uma religião, não apresenta fatos, não apresenta dados, não apresenta ciência, quer que a gente aprenda, e o cara ainda me liga com um monte de criança. Mas o cara tava revoltado com o Biden. Nossa, vamos pesar que é Fox News, mas ele não tá errado no que ele falou. Mas não vamos desvirtuar. O que te trouxe para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Não, aí foi uma questão de oportunidade. O meu tio tava eu tinha minha empresa de pisos no Brasil, e o meu tio tava querendo montar uma empresa aqui para fazer o leverage, né, do câmbio, né? Ele queria trocar dólar. Isso, é porque ele tem uma empresa de importação aqui? Não, no Brasil. Então ele tira muito real do Brasil, transforma em dólar para você fazer compra no mercado externo. Então ele queria ter algum ganho em dólar para que pudesse fazer esse hedge. Então foi daí que ele montou a empresa, e a empresa não estava indo muito bem, e ele me convidou para eu dar uma olhada. É empresa de quê? Essa empresa aqui. Ah, empresa de piso, né? E coincidiu de você já ter uma empresa de piso no Brasil. Na verdade, ele começou a empresa aqui depois que conversou comigo lá. É a mesma empresa, né? A tua empresa mesmo. Não. É outra empresa, é outra entidade. Okay. Eu tinha a minha empresa no Brasil, e aí ele conversou comigo e falou, pô, então vou montar essa mesma coisa lá. Você me ajuda a comprar madeira? Então eu estava ajudando ele a comprar madeira. Tava ensinando o caminho das pedras. Brasil, Porém, ele é o fundador do ramo de madeira então assim, não estava ensinando o caminho das pedras. Eu só estava mostrando para ele as possibilidades de como estava sendo 50 anos depois que ele montou a primeira fabricação de madeira lá no Brasil, no Espírito Santo. Ele é o fundador do negócio em si lá em 1968. Porém, ele já não estava mais no ramo de madeira, ele estava em outro ramo. E aí ele falou assim, não, eu quero ter uma coisa, então assim, eu vou voltar para madeira, vou mexer com madeira de novo e tal, vou lá conversar com os meninos, eles têm fábrica, aquela coisa toda. Ele conversou comigo, viu o que eu estava fazendo, viu que eu estava revolucionando a forma de compra de madeira, eu estava revolucionando a forma de fabricação, e estava obtendo muito mais rendimento de madeira, ou seja, jogando muito menos madeira fora do que normalmente como era a produção da época que ele serrava madeira e que sempre foi feito na família. Como eu vim da área de tecnologia, falei, não, peraí, isso não pode, isso está errado. Eu não posso mandar um pedaço de madeira lá e quando eu receber muito menos madeira do que eu mandei, pelo menos em pedaços.
Eu tenho que receber o mesmo tanto de pedaços, né? A não ser que eu cortei algum defeito que a madeira teve. Então, aí eu fui fazendo os cálculos e aí eu cheguei num certo arredondamento de corte de madeira para a serraria mandar o corte de madeira. E eu tava pagando mais do que meus primos pagavam, por exemplo. Mas eu tinha um rendimento muito maior. Mesmo eu pagando mais a madeira, aí vem a beleza da fabricação, né? Mas aí entra um outro assunto. Mas mesmo eu pagando mais, eu tinha 18 a 20% o custo mais baixo do que os meus primos, que eram donos da fábrica, e eu pagava para eles fazerem para mim. Entendeu? Ele tocava um lucro lá. Eles tinham um lucro muito maior fazendo para mim do que para eles mesmos. No serviço em si. Sim. Em considerando a minha madeira era tão mais barato que o meu custo final ficava 18% mais barato do que eles comprando madeira e fazendo para eles próprios. Por causa você otimizou o negócio. Por causa da otimização, por causa do pensamento fora da caixa. Eu não vim da madeira em si. Eu vim da tecnologia. Então eu falei assim, não, peraí, como? Eu pego aqui um negócio de 1 metro e quando eu recebo ele não tem 1 metro. Por quê? Então eu fui descobrir o porquê, eu fui descobrir onde que a máquina faz o corte, o quanto que a máquina utiliza para poder fazer os encaixes, aquela coisa toda. Aí entra no outro assunto. Então, meu tio viu o que eu estava fazendo, conversou comigo, eu expliquei, falou, pô, tu faz essa mesma coisa para mim para eu exportar. Então eu comecei a fazer a compra da madeira somente. Só que a coisa aqui não estava acontecendo. E aí ele falou, pô, dá uma olhada lá. Aí eu vim nas feiras, né, com meu primo, olhei o mercado, entendi o mercado, falei assim, ó, você está trazendo o material errado. Você tá não é o que o pessoal compra. Não é o que o pessoal compra. Não adianta. Assim, adianta se você fizer novamente o trabalho que foi feito lá no ano 2000, entendeu? Você vai remar contra todo mundo. Mudou demais o mercado. Porque na quebra aqui de 2007, 2008, quando teve o imobiliário. Exatamente, o imobiliário, mudou demais o mercado. Então, parou de vir madeiras de fora. Começou o pessoal a usar só as árvores que estavam por aqui mesmo. Nas florestas americanas, canadenses, entendeu? Então, e tu viu isso, então tu viu que tinha oportunidade. O tio dele, pelo que eu entendi, o seu tio foi não, o meu tio, aos poucos mostrando um caminho que tudo bem. Então, o meu tio, ele queria o desejo simplesmente de fazer esse... Eu tô mandando dinheiro para fora, mas ao invés em vez de eu pegar e mandar esse dinheiro para dentro do Brasil, deixa eu fora. seguro o dinheiro lá fora para fazer a rotatividade do dinheiro e eu não preciso ficar convertendo em real o tempo todo. Perdendo o câmbio toda hora. Perdendo o câmbio toda hora. Pagando os prédios, caramba. Exatamente. Então, essa foi a ideia dele. E aí, ele falou assim, pô, tu me ajuda. Você fala inglês, vai lá. Porque ele não falava inglês, bem fraco. A oportunidade se apresentou para você. E o genro dele, meu primo, né, casado com a minha prima, também, né, o inglês inexistente no momento, na época, depois ele foi aprendendo um pouco de inglês, mas ele precisava de uma pessoa que falasse inglês. Bem, eu havia morado 7 anos na Inglaterra, então... Já tinha uma fluência. Eu falava inglês, né, eu ouço coisas em inglês em 2x. O que foi a importância da língua? Eu? Não, a importância da língua. Sim, de poder vir pra cá. Você comentou, que eu comentei inicialmente, né? Abriu uma possibilidade, né? Em todos os países que falam inglês, não é só isso, né? Onde a segunda língua é inglês, né? Por exemplo, na Alemanha, ou outros países da Europa, onde... Né? Sabe qual é o país que mais fala inglês no mundo? China. A China, exatamente. Não, cara, tem mais gente falando inglês na China que nos Estados Unidos. Me pergunta qualquer outra pergunta onde é que tem mais, eu só vou te dedurar. Eu vou dizer Índia, China. Por dedução. Aonde mais se faz xixi no mundo, Júlio? Pô, sei lá onde se bebe mais cerveja, mais água. Não, é na China. Que lá é onde mais gente tem. Agora é Índia, hein? Gente... ultrapassaram esse ano. Não, então, mas por um pouco. Aí eu vou contestar com você. Não existem dados oficiais. Não. Mas se você for pra China e você conversar com qualquer chinês, ele vai falar pra você que a população oficial, que hoje é 1.2, 1.3, não são os dados oficiais, por causa da política de filho único. Então, nessa época, que durou muito tempo, até pouco tempo atrás a gente ainda tinha isso aí, a gente tá falando aqui de 20 ou 30 anos dessa política, os pais davam nomes neutros para os filhos. Então, seja qualquer que fosse o sexo do primeiro filho, o chinês tem aquele lance dele querer ter um filho masculino. Ponto. Por N motivos dele, da cultura deles.
E às vezes não é assim que nasce. Nasce uma mulher. Pra não matar, coisinha, pra ter filho, pra você ter uma segunda chance, Não abandonar, não abandonar muito a criança, eles davam um nome neutro pra essa criança, como aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, me vem à cabeça, fala Kelly. Por exemplo, Kelly pode ser ambos os sexos. Então ele pegava essa criança e fazia todo o ciclo natural. Matriculava na escola, registrava lá pra ter saúde e tudo mais. Quando nascesse o segundo filho, tinha exatamente o mesmo nome. No sistema, como nada era registrado digital, não tinha como você confrontar que aquela família tinha um Kelly da Silva lá já registrado. Então, mas o que tinha era que existia no cadastro de um Kelly da Silva. Se um dia aparecia um, no outro aparecia outro, ninguém ficava sabendo. Então, durante muito tempo, eles ficaram fazendo isso. E até que quando eles atingem a fase adulta, aí cada um segue o seu caminho. Mas nunca eles iam ver que existia duplicidade de registros. Então, o pessoal fala que a população da China, se não é o dobro, é muito perto do dobro da população da China, por causa dessa política de filho único. Então é muito comum você encontrar gente de seus 40, 50, 60 anos que tem o mesmo nome do irmão, exatamente o mesmo nome do irmão. Hoje eles acabam trocando, mexem uma coisinha ou outra, mas é por causa disso, da política. E eu só descobri isso aí visitando a China, porque conversa bem com o chinês, e o pessoal comenta isso aí. Mas é assim, também o que você falou, fui pra China por causa de oportunidade de falar inglês, no meu caso. Eu tinha uma... Aí talvez eu esteja... Só tô querendo aproveitar o seu gancho. Não, mas o gancho de vocês. Vamos fazer a pergunta, por que você veio para os Estados Unidos? Eu, na verdade, eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 6 anos. O meu pai sempre foi um visionário, eu posso falar assim. Não tô falando que o cara era Thomas Edison, coisa assim, não. Ele era visionário no ponto de enxergar, quase um enxadrezista, vamos falar assim. O cara enxergava 5, 10 passos na frente. Ele fazia algum movimento ou alguma atitude que você bate o olho e fala assim, mas isso aqui não faz o menor sentido. Por que você está fazendo isso aqui? Porque a gente não enxerga aquilo ali. A gente enxerga 2, 3 passos na frente. Ele estava enxergando já só a reação de coisas, do que o universo ia fazer, e aquele... Lá daqui a 6, 7, 8 passos, pra aquele décimo passo. Né? Exatamente. Aquele passo começava a fazer sentido. Ele sempre foi muito assim. E eu tinha 6 anos, o meu pai nos trouxe pra cá pela primeira vez. Você tá falando de 92, 93 mais ou menos. Criança, eu não tava nem aí porque os Estados Unidos era, o que não era, o que era, o que deixava de ser. Sou obrigado a fazer um comentário aqui, né? Eu sei que você vai falar. 6 anos em 92. Eu sabia. Entendeu? É um pouco diferente. Deu lá com 6 anos em... 5 anos em 81. Entendeu? 10 anos de diferença, quase. Um pouco Desculpa. Não, mas aí eu lembro de eu ter vindo pra cá, cara. Eu não me lembro muito bem. Eu lembro que eu achei legal, bacana, mas eu era criança, tava aqui pelo Oba-Oba, a gente foi pra Disney e tal. Percepção diferente também, né? Você tem outra visão, só a gente não tinha boleto pra se preocupar. Essa fase. A gente só queria brincar. E assim foi. Só que o meu pai é uma pessoa muito conservadora. Então, naquilo que ele conhece e ele gosta, ou que ele está acostumado, ele repete aquela ação, aquela atitude. Então, a gente veio para Disney uma vez, ele achou maravilhoso. Porque, assim como vocês, ele tinha experiência de outras pessoas que vinham para os Estados Unidos. E não, lá é legal, lá tem a facilidade, lá as coisas funcionam, lá é assim, lá é assado e tal. Ele veio para cá, vinha por causa de feiras do negócio dele, da onde ele trabalhava na empresa, na empresa que ele trabalhava. E conhecia o pessoal aqui. Então ele já conhecia um pouco os Estados Unidos. Então ele viajava com a gente gostou, legal. Aí vinha de novo com 8. Aí vinha de novo com 9. Aí vinha com 10, vinha com 11, com 12. Cara, chegou num ponto, eu sei que pode parecer um pouco arrogante isso, mas eu imagino que se você comer camarão todo dia, vai chegar uma hora que você vai ficar cansado de comer camarão. Você vai querer comer um arroz, feijão e um bife vagabundo, porque você tá de saco cheio de comer camarão. E isso aconteceu com a gente. A gente chegou a vir pra Disney, até, sei lá, meus 10, meus 15 anos, alguma coisa assim. Eu já tinha vindo mais de 10 vezes pra Disney. Mas assim, era férias, logo vamos para Disney. Causa-consequência. Cara, eu queria conhecer outros lugares. Vamos pra praia, vamos pra, sei lá, vamos pra montanha. Eu gosto muito de frio. Vamos pra montanha. Eu queria mudar, cansei da Disney. Eu tava cada 6 meses batendo cartão aqui. Acabou que os Estados Unidos ficou, isso eu quero dizer o quê? Que os Estados Unidos acabou ficando tanto na memória, que criou uma certa facilidade de vir pra cá e você saber se virar. Você tava em casa, podia pousar em Miami, podia pousar em Nova York, você sabe como o mundo roda aqui dentro, a típica coisa americana. Então, isso é bom hoje em dia, que a gente fala assim, vou montar uma empresa de alguma coisa, similar ao que você comentou da madeira.
No Brasil funciona de um jeito, aqui tem as similaridades deles. Eles usam madeira local. Então, mesma coisa. Tal coisa no Brasil dá certo? Não, não dá. Mas nos Estados Unidos vai dar certo. Ou trocar. A brasileira adora coisa americana. Paga um pau pro americano. E aí chegou num ponto que, similar a você, Hilton, eu comecei a ficar de saco cheio do Brasil, de coisas, acho que não só política. Acho que a política é um norte que a gente tem, que, querendo ou não, pra gente é o nosso exemplo, é o poder máximo no Brasil. E é o reflexo... É o reflexo da sociedade. Então você vê alguém que está lá na liderança, não vou entrar aqui em questão de posição política, mas meramente o político em si. E você vê que tem coisas lá que, cara, não estão certas. Você discorda do jeito que aquilo ali está sendo feito. Mesmo eu com meus... Eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, quando primeiramente surgiu isso aí dentro de mim. Eu falei, cara, não acho isso aqui legal, não acho isso aqui bacana, quero ir embora porque o Brasil não é pra mim. Sei lá, você pode falar assim, eu quero mais do que esse país pode me oferecer. Respeito quem gosta do Brasil, eu não tô falando que eu não vou voltar amanhã para o Brasil, não é isso, mas pra mim, naquela época, quando eu tinha 15, 16 anos, não é o que eu queria, mas eu queria ir embora. E não serve, né? Foi a palavra que tu eu queria mais. Vamos falar assim, não era ganância, mas eu tava querendo alguma coisa a mais. Eu quero crescer mais do que o Brasil pode me oferecer. Detalhe, eu preciso colocar aqui entre parênteses que meu pai já tinha uma empresa já sólida. Então, assim, eu ir embora do Brasil, eu estaria abrindo meio que mão do que eu tivesse lá. Então, qualquer coisa que eu fosse construir fora, eu ia ter muito mais esforço do que no Brasil, onde eu já tinha uma empresa me dando uma base. Uma só que era que colocava arroz e feijão na minha mesa. Era uma empresa que estava começando a dar algum lucro, mas não vislumbrava o futuro que ela teve. Mas eu falei, não, quer saber, eu quero trilhar meus passos. E aí com 16 anos eu vi assim, como que eu posso fazer para ir embora? Como eu falei, meu pai é um cara visionário. Ele lá, quando eu tinha 6, 7, 8 anos mais ou menos, ele falou pra gente, de vir para os Estados Unidos, né? Ele falou assim, olha, o mundo fala inglês. Vocês têm que falar inglês. Aprende inglês. Cara, enfiou a gente como criança, eu não tenho filhos, mas imagina, pega a criança, você vai fazer isso aqui sim, vai lá pra escola de inglês. Rapaz, você acha que eu queria ir pra escola de inglês? Eu queria ficar jogando videogame o dia inteiro. Mas pensa se eu sabia ler o videogame. O videogame, o Super NES que eu jogava lá, você não ia lufas o que aparecia lá. Aprendia por tentativa e erro. Mas eu falei, puta, tem que ir. Nesses 8 anos, até meus 16 anos, acabei aprendendo inglês. E aí eu falei assim, olha, quer saber? Tô com 16 anos, daqui a pouco eu tô concluindo o colegial, já tô ali já no vértice de acabar o colegial. O que eu preciso fazer para estudar fora? Para fazer uma faculdade lá fora? Precisa ter um exame de proficiência em inglês. No caso, você tinha o TOEFL ou o TOEIC, que são equivalentes, mesma né? empresa. Hã? São da mesma empresa. São da mesma empresa? Eu não sabia. Yes. Eu não sabia. Aí eu sei que você tinha que ter um dos dois, dependia da faculdade. Uns aceitavam uma coisa, outros não. Eu já sabia que eu queria mexer com coisa de TI, de computação. Gostava muito de computação. Vou fazer uma coisa nisso aí. Ótimo. Quero ir para os Estados Unidos, porque era da onde vinha o meu conhecimento. Tinha ido para a Europa uma vez, 2 vezes. Por pouquíssimo tempo. Uma semana, coisa assim. Então não tinha conhecimento disso. Familiaridade com a familiaridade era que era mais fácil vir para cá. Aí vamos ver lá, tá bom, onde eu posso estudar nos Estados Unidos? Como faz para estudar nos Estados Unidos? Aí eu descobri que eles tinham o SAT, né, que hoje em dia a gente tem um similar lá, que é o Enem. Não chega aos pés, mas tinha um SAT. Eu falei, tá bom, tem que estudar para passar no TOEFL, tinha que tirar um tanto, variava de cada curso em cada universidade, e tinha que tirar também passar com uma certa nota no SAT que variava da mesma maneira, de cada universidade, faculdade, para cada curso. Cada curso tinha um certo requisito. Eu fui pesquisar e falei, tá bom, eu quero tecnologia. Quem são os melhores lugares aqui nos Estados Unidos? Aí, as poucas pessoas que a gente conhecia, que tinham experiência, que moravam aqui, amigo meu, fulano, ciclano, assim, o cara morava lá há 30 anos nos Estados Unidos, o cara dava aula na Caltech, o Caltech é assim, assado. Eu me lembro desse cara que uma vez a gente conversou, ele explicou tudo pra mim. Olha, as melhores faculdades são essa, assado, os cursos são esses, ele explicou tudo. Não tinha o Google, né, como a gente tem hoje em dia a facilidade da informação. Você tem que pensar aí 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Mal tinha internet em casa. E aí ele pensou, olha, Caltech e MIT, ponto. Você vai mirar nesses dois. Se você acertar em qualquer um dos dois, tá ótimo. Na época, vamos voltar 20 anos, você tinha aí todo um brasileiro que ia ir pra Califórnia. Califórnia era paz e amor, era o lugar pra você estar há 20 anos, sensacional, não é o caos que é hoje. Eu falei, cara, eu não sou muito fã de Califórnia.
Não sei porquê, mas não sou muito fã. Mal sabia eu que Boston é frio pra cacete. Aí, não, vamos ver MIT. Beleza. Cara, a gente pegou numa das viagens pra Disney. Né? Vamos dar uma esticadinha. Vamos dar uma esticadinha. Vamos dar uma esticadinha. Quem sabe ver até lá. Vamos pegar um Que voo idade lá. tu 16 anos. Foi 15, 16 anos. Falei, vamos dar uma esticada pra Boston? Vamos. Fomos pra Boston. Harvard, MIT. Tá. Só MIT. Harvard não tem tecnologia. Aí, não, eu digo. Pra conhecer o círculo universitário que tem lá. Eles têm um. Cambridge. Tem um nome aquela região ali das universidades que eu não vou me lembrar. Falei, vamos pra lá? Vamos. Mas meu pai topou também. Cara, eu me lembro de uma coisa muito legal, cara. O GPS tava começando ainda. A gente comprou um GPS e tal. O GPS daqueles Garmin, assim, quadrados. Compramos. E, cara, na época, a gente tava começando esse negócio de fazer compra online. Pô, será que é seguro? Será que vai ficar realmente... Pô, como assim o cara vai receber meus dados de cartão? Não tinha nada que tem hoje de segurança, sabe? E tinha um site que existe até hoje, mas não é tão famoso, era o Hotwire. E aí você comprava o hotel, e como eu falei, não tinha muita questão de segurança, não tinha por que também esconder informações, mas eles escondiam. Então eles pegavam quartos vagos de hotéis, era a graça da coisa, e falavam assim, o quarto lá custava, sei lá, $300 na época, era muita coisa, $300. E ele vendia pra você por 40, por $50. Mas ele fazia algumas garantias. Hotel de 4 estrelas, de 5 estrelas, pô, legal, quarto hotel, legal. Cara, a gente comprou, pagamos lá, era 4 estrelas e meia, eles falavam. Pagamos, e assim, não reembolsável. Pagou, você vai descobrir na hora, vai descobrir no dia da viagem qual é o seu hotel. Cara, a gente pagou, aí deram o endereço pra gente. Aí veio assim, The Plaza em Boston. Falei, cara, eu conheço o Plaza do Esqueceram de Mim, que fica lá em Nova York. Era o meu conhecimento que eu tinha. Falei, pô, será que é bom? Será que não é bom? Mano, a gente chegou, na hora que a gente chegou lá no hotel, mas você não tá entendendo, cara. O lustre era o tamanho dessa sala, gigantesco, de cristal maravilhoso. Aí veio, né, uma boa noção da cidade, porque começou a dar certo, né? O aluguel do carro foi a mesma coisa, pegamos um Lincoln, que na época era o que tinha de carro top, pagamos $20 a diária, $15 a diária, custava $200, uma coisa absurda. Bem, aí fomos fazer um tour no MIT, achamos sensacional, como qualquer um que vai visitar o MIT, é lindo, maravilhoso lá, fomos visitar onde o pessoal dorme e tal, achamos legal, falei, legal, ótimo, quero aplicar então para o MIT. Voltamos para o Brasil, estudei, o negócio era tão arcaico 20 anos atrás, eu fiz o meu TOEFL e tinha exame de proficiência de fala, gravava uma fita, a fita ia para o Reino Unido e a resposta voltava por carta, sei lá, 1 mês, 2 meses depois o negócio voltava. Aí eu passei no TOEFL, com uma nota muito boa, e aí eu prestei o SAT, eu não vou lembrar qual era a pontuação máxima, porque eles mudaram 2.400. muito. Eu trabalho com isso. Eu lembro que a pontuação, eu fiz a regra de 3, eu sei que você não pode fazer isso, mas eu fiz uma regra de 3, tava dando 86%. Aí eu fiz uma nota excepcional. Aí eu fiz, cara, eu tive que ir pra Campinas fazer a prova, porque era a única escola que aceitava fazer o SAT, porque lá tinha, acho que o embaixador morava lá, o cônsul morava em Campinas, alguma coisa assim. Então fazia-se lá essa prova, era dada essa prova lá. Fiz com outros brasileiros, com outros americanos que também estavam no Brasil e tal. Tirei uma bela de uma nota, aí eu apliquei pro MIT e na época, talvez eu esteja falando besteira, mas vinha como se fosse uma pré-aprovação. E aí você fazia a aprovação, você escrevia uma redação, uma aplicação, coisa assim. Meio que se apresentava o currículo, eles falavam assim, não, pra você não perder seu tempo, tinha que pagar uma taxa, coisa assim. Veio aprovado, o pessoal me ligou, ligaram pro Brasil pra alguém me ligar, porque uma coisa era eu com 16 anos falar inglês com alguém, outra coisa era falar no telefone, ao telefone. Não conseguia, era muito jovem pra falar isso. E aí o cara falou, vem, responsabilidade também, né, cara? Demais, tá falando no meu futuro. Entendeu? Eu sei que o negócio chegou, vou fazer MIT? Vou fazer MIT. Tenho capacidade? Tá bom, tenho. Quer dizer, no papel eu tinha. Aí beleza, aí a gente falou, vamos aumentar os custos então, pra vir pro MIT. Tá. Como eu falei, a empresa estava começando. Ela pagava, cara, o aluguel de uma casa que a gente tinha. Meu pai foi comprar um imóvel 15 anos atrás. Foi comprar o primeiro imóvel próprio. 10, 15 anos atrás. A gente fez as contas, cara, e eu vou chutar. A gente ganhava alguma coisa assim por mês, meu pai tirava de salário dele, 6, 8 mil reais por mês. Na época, né? Hoje seria aqui uns 40 mil, mais ou menos. Tô falando 50 mil. Era um puta de um salário. Mas assim, você tem que entender que pagava as nossas contas e sobrava alguma coisa, sabe? A gente tinha 5 mil reais, era tudo numa escola particular, era curso de inglês, era curso de... 2002 isso aí, pelo mais ou menos. Então,
não sobrava muita coisa, sabe? Volta quase 4. Então assim, sobrava R$1.000, R$2.000 por mês. A vida era apertada em casa. Não dava para pagar alguém morando em Boston, a 12 mil quilômetros de distância, pagando só de faculdade, na época era 3 ou 4 mil dólares. Só de faculdade, por mês. São 50 mil dólares por ano. Cara, se multiplicar isso aí por 4,48 vezes 3, são 150 mil reais, mais ou menos. Cara, 150 mil reais por ano. E meu pai não ganhava bruto dele isso, não dava. Era inviável. Aí ficou, olha, não dá. Aí tentei ir atrás de bolsa e tal, tudo mais, né? Eu me classificava ali para mais ou menos uns 50% de bolsa. E mesmo assim ia depender do meu ritmo na faculdade. Mas mesmo assim, cara, era muito dinheiro na época. Era assim, você tava falando de 10 mil reais por mês só pra faculdade. Tinha mais ficar lá, tinha pagar mais comida. caro, o mais caro, na verdade, é o teu estilo de vida, né? Mas mesmo diferenciar, né? Porque tu não pode... a gente tá indo ali, né? Campanha. É diferente. Tu vai ter que ir, entendeu? Não, mas mesmo morando em dormitório, e mesmo a comida básica, a gente perguntou, a gente fez uns cursos, os caras falaram, normalmente o dobro. Board, o cara fala assim, é o dobro. Então você vai pagar. Você ia ter que trabalhar, sei lá, mas o pessoal fala, na época. de alguma coisa na escola. O pessoal fala assim, cara, aqui nos Estados Unidos eu jogava futebol, eu tinha uma bolsa parcial, assim, né? Só que é o seguinte, cara, de novo, em 98 e 99 isso, né? Eu tinha que trabalhar 8 horas no restaurante. Aí jogava 4, estudava 4. Cara, dormia o que sobrava, né? Cara, tu não aguenta. Tinha mandado dinheiro pro Brasil. Cara, tu não aguenta nesse ritmo dormindo 4 horas por noite. Não importa se é jovem ou não, cara. Depois da 4ª, 5ª semana. Já tá morto, já, né? Cara, tu já nem quer. Você perde tesão na coisa, você tá tão acabado, né? Energia, velho. Entendeu? Porque tu eu jogava mal, tava jogando mal, abaixo da. Né? Jogando mal, tava estudando mal, tava. Você não consegue se manter no ritmo. Cara. E dormindo mal. Não, você não dorme, né? Você sobrevive. Então, você tá sobrevivendo fazendo 4 tudo horas. mal, né? Então. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas então, assim, tudo isso pra te dizer que... Cara, veio a ideia por causa do MIT, não deu certo. Estendi, acabei fazendo faculdade no Brasil e tal. Tudo bem, foi bom em alguns sentidos, foi ruim em outros. São Paulo daí. Campinas. Foi bom em alguns sentidos, foi ruim em outros, mas sempre ficou na cabeça. E aí, cara, quando eu tomei realmente a decisão, assim, vou traçar um plano pra isso. Foi quando a Dilma assumiu. Primeiro governo dela. Não por causa da Dilma. É a mesma história, mas não serve. Não, mas eu vou falar pra você, não foi a Dilma em si. Não. Foi o que a Dilma ocasionou, não atitudes dela. Mas assim, aonde eu ia, a gente tava aqui entre amigos, a gente tava em casa, tudo era reclamando do país. Não tinha outro assunto, porque a Dilma fez um governo ótimo. Então, tudo era muita reclamação em cima dela. E eu falo, cara, as pessoas não sabem conversar de outra coisa, só vai falar de política. Eu sou um cara que gosta de falar de política. Eu falei, mas vamos fazer outras coisas, vamos falar de outras coisas. E não, o país só focava em política, não era tão comprado quanto era hoje na mídia. Então tinha muita reclamação. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu tô de saco cheio disso aqui. Não quero isso. Não vejo futuro pra esse país. Não vejo futuro pra mim. Eu quero ir embora. Vou começar a traçar um plano pra eu poder ir embora. Isso é a primeira vez que a Dilma ganhou. Tava no meio do governo dela. Governo. Então, sei lá. Tu te lembra do dia que tu descobriu que ela tinha ganho o segundo mandato? Eu não ligava pra isso, porque eu tava traçando meu plano. Cara, como eu falei pra você, eu não ligava se era Dilma ou Bolsonaro, tudo faz. Eu me lembro daquele dia como... Era Dilma e Aécio, né? É Dilma e Aécio, o segundo governo. Eu me lembro daquele dia como a queda da... Muro de Berlim? Não, das Torres Gêmeas, cara. Eu me lembro eu me lembro do muro, eu me lembro das torres, né? E eu me lembro a cara que eu fiz. Quando ela ganhou o segundo turno? Que foi meio surpresa, assim, sabe? Cara, eu me lembro que meu coração parou uns 20 segundos, cara. Tá louco. Tá na casa da Tamis lá, da minha esposa. Como assim? Tu tá entendendo? Que eu acordei, quando tu acordou, uma vitória. Pronto, é ela que vai assumir, ponto. Eu tracei esse plano, falei, não vai ser amanhã, vai ser daqui a tantos anos, mas eu comecei a colocar. Eu me lembro, cara, eu me lembro como se fosse ontem. Eu tava na mesa de jantar com meus pais e a minha irmã. Eu tava visitando meus pais, a minha irmã ainda morava com meus pais. E eles estavam ali, só falavam de política, eu tava de saco cheio. Eu falei, olha, eu acabei de tomar 2 atitudes. Assim, já vinha pensando nisso, falei, 2. Primeira, eu vou morar fora, não quero mais morar aqui. Como? Não sei. Eu vou traçar um plano, vamos fazer isso aí. É o que a gente falou mais cedo.
Sonha grande, pelo menos você tá entre as estrelas. Eu vou morar fora e é a segunda que eu vou comprar um cachorro. Eu falei, eu vou arrumar um cachorro pra mim. Aí, nossa, os dois, legal pra balancear as decisões. Eu não teria pets no Brasil, por exemplo, né? E aqui eu tenho. Então, eu tive meu cachorro lá, eu arrumei o meu cachorro lá, mas isso é outro papo. Não, mas na verdade, então, o que você fez foi, eu vou casar e vou comprar uma bicicleta. Porque um ou outro. E meus pais, eu sabia, se reclamavam mais de um, reclamavam mais de outro, né? Mais do fato de eu querer morar fora ou mais do cachorro. Alguma raça específica? Não, ainda não. Era o plano. Arrumar um cachorro. Qual raça? A gente decide isso depois. Eu só tomei a decisão. Aí nisso veio. E aí eu comecei a trilhar. Aí, bem, eu acredito nisso. Não tenho provas pra te dar, mas é o que eu acredito assim. Se você tem aquele sentimento de querer fazer as coisas... Não tem compromisso com a verdade. Eu acredito. Pode ser que se fale, bom, é boboseira. E eu sou engenheiro. Eu tenho compromisso com um número, vamos falar assim. Mas eu acredito nisso, nesse ponto eu acredito nisso. É assim, se você começa a pensar, cara, eu quero muito tomar um Sprite, não tem Sprite aqui na mesa. Cara, vai aparecer um Sprite. Então assim, se você quer tanto aquilo, você quer então, tá ótimo. Não tô falando de você sentar, ajoelhar, rezar, não, mas assim, você começa a pensar tanto naquilo que as suas ações são, inconscientemente, você acaba tomando atitudes para que aquilo aconteça. Então, e claro, se as suas atitudes vão nessa direção, pessoas que são relacionadas a você, ou as suas atitudes, aonde elas influenciam, também vão direcionar para aquilo. É meio que uma causa-consequência, ainda que de maneira indireta, por diversos passos, mas acaba acontecendo. É onde eu acredito. A grande verdade disso aí, Júlio, é o seguinte, as oportunidades estão a todo momento acontecendo e aparecendo para você. Só que você só consegue enxergar quando você está pronto para aquela oportunidade. Então, se você coloca você mesmo numa posição onde eu quero aquilo. É a mesma história, a gente estava conversando com um amigo nosso outro dia, e ele quer porque quer comprar uma caminhonete. Aí eu falei assim, cara, em vez de você comprar um F-150, uma caminhonete maior, porque ele não tem necessidade para isso, você compra uma Tacoma uma Ranger, a média, né, que eles chamam. A Tacoma porque é da Toyota, que aí vai durar muito tempo. Porque ele quer comprar uma para deixar para a filha dele. A filha dele tem 8 anos. Então ele quer comprar uma que daqui a 8 anos, quando ela for começar a dirigir, compra uma Toyota. 16. Então, rapaz, ele falou assim, Hilton, eu nem sabia que a Toyota tinha uma caminhonete menor. Ô, louco. E aí agora eu só vejo essa caminhonete na rua. Isso é procura seletiva. Então, uma exato. Esse é o termo, né? Ele vê cada vez mais. Você só está pronto para... Você só enxerga a oportunidade quando você está pronto para ela. Ou quando você tem a percepção de que ela possa acontecer. Então, aí é onde você falou. Aí você fala, tá pensando na Sprite? Na verdade, a Sprite sempre esteve por aqui. Só que você não você não sabia. E aí você tá falando de Sprite, aí você vai, coloca a mão aqui e tira uma Sprite. Não, tem uma Sprite aqui, ó. Ela sempre tá, você não parou. Exato. Isso aí, a procura seletiva se aplica pra tudo. Pensa em palavras em inglês que tu escuta. Nunca escutei essa palavra antes. Cara, cadence, que é o da música. Cara, essa semana eu escutei 10 vezes a palavra. Cara, como assim, né? Às vezes ela tava lá e você não percebia. Então o tempo inteiro. Então as oportunidades, provavelmente tu vai, de repente, descobrir onde é que tem o maior consumo per capita de Sprite e tu vai estar lá, entendeu, cara? Porque tu quer aquilo, então tu vai lá e te junta lá, que coincidência, todo mundo vai. Sim, é porque metade das pessoas aqui são fissuradas. Às vezes até isso mesmo também faz influência pra você pensar nisso. Claro. É a influência indireta da coisa. Cara, com a quantidade de pessoas que mandam, eu mantenho todas as fotos sempre para 200, 300 pessoas, né? Eu não divulgo assim, né? Eu posto com uma certa frequência. A quantidade de gente que manda, cara, toda semana, não quero mentir, mas pelo menos 20 detalhes sobre café. Porque as pessoas sabem que eu curto café, que eu, né? E aí, cara, aí tu vê que as pessoas, e é desordenado, porque eles mandam uma coisa que é um detalhe simples, até um vídeo que o cara me mandou ontem. Ele, eu tomo café, não sei o que, mas eu gostei disso aqui, bastante, te mandei. Cara, eu falei, essa lista aqui tem 20 coisas que eu quero, né? Que são muito caras, né? Mas de qualquer forma, tu fica ali, tu cria uma vontade de criar esses vínculos. Então, no teu caso, o caso que tu falou, tu pensou e tu projetou isso à frente, é isso? Eu projetei e falei, não, quero sair do Brasil. Inclusive, os Estados Unidos não era a minha primeira opção. Apesar de ter todo o conhecimento, eu já tinha vindo aqui, eu tinha ido para a Europa 2, 3 vezes, eu sempre me identifiquei muito com a questão do alemão.
como os caras são certinhos, como a questão de ordem, a questão de... Não foi obediência de baixar a cabeça e ouvir, não é isso. Mas igual o que o japonês tem de fazer as coisas certas, admiro muito o Japão também, nesse ponto eles são muito similares. E eu falei, eu quero ir pra Alemanha. Eu mirei primeiro na Alemanha, já tinha esquecido a parte de MIT e tal. Só que aí eu fui ver a questão da imigração ilegal, por causa do leste europeu, e o pessoal da África estava entrando pelo leste europeu na Alemanha, e a Alemanha, por causa da Merkel, tinha aberto as portas. Eu falei, cara, isso aqui vai dar errado daqui a pouco. E vai dar errado quando eu estiver já lá na Alemanha, vivendo, eu vou querer ir embora. Porque eu vou estar em desacordo com isso aqui. Eu não vou respeitar o que está acontecendo. Pode mudar também para isso, né? Já tá vindo de um lugar que tem um certo desconforto, isso. E vai para um outro lugar que eu vou de novo sofrer desconforto, ou então eu vou ter que passar por uma segunda mudança. Eu falei, não vou querer fazer isso. Então veio para os Estados Unidos, onde... Fora que tem a barreira da língua também, né, meu amigo? Então, mas é que tá, por causa disso, eu tava começando a mirar na Alemanha, eu fui fazer curso de alemão. Eu já tava falando, eu falo um alemão básico, assim, eu tava no intermediário já. Então eu conseguia ouvir televisão, ouvir piada, não tinha problema. Eu tava começando a escrever bem e tal, me virava. Se fosse pra Alemanha, eu ficava lá de boa. Hoje, já, você não usa, já era. Mas eu falei, então vamos pela segunda opção, vamos para os Estados Unidos. E aí surgiu, como eu falei, aí você começa a mudar as coisas aos poucos vão acontecendo, tal, tudo mais. A minha irmã nisso também ficou de saco cheio do Brasil, ela também quer ir embora. Pá. Só que a minha irmã meio que ligou o foda-se muito mais rápido. Ela, não, eu quero ir embora, em 6 meses ela fez as malas dela, tchau, veio para os Estados Unidos. Tava namorando um cara, já tava morando junto e tudo mais. Veio, se mudou pro Colorado. Cara, mas ela se mudou pra Denver. Ela se mudou pra Fort Collins. Vocês sabem onde fica Fort Collins? Fort Collins fica 2h30 pro norte de Denver. Hilton, é longe pro inferno. E fica no meio das montanhas. Não tem ninguém lá. Se você um dia quiser fugir de alguém, você vai morar em Fort Collins. É um ovo aquela cidade, é uma vila na cidade. E ela se mudou logo no meio do inverno, cara. Aí no início do inverno, cara, desculpa. Colorado é tão frio já. Então, lá é frio, as pessoas são frias, é tudo distante. No meio das montanhas. Aí ela tava fazendo tem uma universidade lá de nutrição, hoje ela tá formada em nutrição e tal. Ela já tinha de administração, tava fazendo segunda faculdade. E ela gostou. Só que ela foi com visto de estudante. O namorido na época, ele foi com um visto, que tem, não vou lembrar o código, ele é acompanhante de estudante. Só que essa porcaria é assim, você só está acompanhando o estudante, você não pode fazer mais nada. Não pode trabalhar. Não pode nem estudar também. Você não pode nem ter uma empresa que trabalhe. Não pode. Se você quiser fazer e ser ilegal, fica à vontade, mas é ilegal. E aí ele ficou aqui, eles ficaram quase um ano. E nisso ela estava aplicando por Green Card também. Nisso eu apliquei do Brasil por Green Card e ela aplicou dos Estados Unidos. Tem uma diferença no processamento. Depois a gente ficou sabendo que de fora é mais rápido que aplica quem tá dentro. Por algum motivo. Aí ela aplicou. Cara, se ela tivesse ficado mais uns 2 ou 3 meses, o Green Card dela saía. Porque aplicou antes de mim. E aí hoje, marido dela estourou, falou, não quero mais ficar, não aguento mais ficar, porque não podia sair também dos Estados Unidos, né? Não quero, ficou na cabeça dela. E eles voltaram não, eles foram pro Brasil, voltaram pro Brasil. E hoje ela se arrepende. Meu pai e eu, nós ficamos muito na cabeça. Não, volta, não sai. Não, eu quero. Voltou, se arrepende. Tem a minha sobrinha lá, que já nasceu no Brasil, tá vindo a segunda, mas se arrepende. Ficou assim, puta, se eu marcasse um passo errado que eu fiz foi esse. E eu agora, o fato de eu ter vindo pra cá e trouxe minha namorada pra cá, que vai virar esposa. Vai virar esposa. Olha aí, temos um anúncio. Vamos casar. Aí a gente combinou disso. Alguém tem que ser sério aqui nesse grupo. Ó, né? Mas antes da gente vir pra cá, eu vinha conversando com ela, já tava aplicando pro Green Card, já tinha saído o Green Card. O meu Green Card saiu 19 de dezembro de 2019. O que aconteceu em março de 2020? Um negócio chamado Covid. Eu tava aqui, a gente veio, meu Green Card saiu no dia 19. Ele foi emitido no dia 19. Eu peguei em mãos, eu fui pro Rio de Janeiro buscar, porque me ligaram. Ele foi emitido, tipo, no dia 2 de dezembro, alguma coisa assim. A data que tá aqui, a aprovação foi no dia 2, dia 5, alguma coisa assim. Só que a data que ele foi emitido, é 2 semanas depois, tal, não é essa data que você tem que respeitar. É a data do processo aprovado. Então, dia 4, dia 5, alguma coisa assim. Você tem 30 dias a partir daquilo lá para você pisar em solo americano. Era dia 20. O que você tem entre o dia 20 de dezembro e 1º de janeiro? Cara, você tem Natal e Ano Novo.
Ela me vira e fala assim, você tem 10 dias pra você pisar nos Estados Unidos. Imagina eu comprando passagem de última hora, querendo ir pros Estados Unidos. Bicho, a passagem era tipo 3 mil reais, 2 mil reais, eu vou pagar 8. Noite de Natal, voo de retorno. Cara, eu voei no dia 22 e voei pra cá de volta no dia 23 à noite, eu cheguei aqui 24 de manhã, cara. E o voo, quase que eu perdi o voo, cara. Mas problemas da companhia aérea. De atraso, voo diesel, eu falei, cara, vocês estão loucos que eu vou perder o voo do Natal? Meu ovo! Me coloque em qualquer outra companhia aérea, eu não vou passar o Natal fora de casa. E aí eu vim, só que eu vim pra cá, aí deu o Covid, falei, é melhor não ficar aqui, né? Não tinha, sei lá, não tinha seguro-saúde, não trabalhava, não fazia nada, não conhecia ninguém aqui, cara. Vou ficar aqui num país que eu não conheço. Volto pro Brasil. Voltei pro Brasil, aí lockdown, 2 anos lockdown. Pô, foi acabar agora em maio. Oficialmente, né? O Covid. Aí, nisso, ano passado, o pessoal já tava meio que começando a acabar, a vida tava começando a voltar ao normal e tal. E aí a gente teve eleição no Brasil, isso em maio, junho. Aí eu virei pra minha namorada e falei assim, olha, independente, eu tinha um candidato que eu tava torcendo, falei, independente de quem ganhar, eu acho que a gente tem que torcer pelo melhor, mas você tem que se preparar pelo pior. Não é porque o engenheiro faz o prédio com uma escada de incêndio que ele quer que o prédio pegue fogo. Não, mas se acontecer, tem lá um plano B. Então vamos fazer o seguinte, eu tinha acabado de comprar uma casa no Brasil. Eu tinha acabado de... Peraí, rapidinho. Oi. Fala de novo esse negócio aí, que eu botei a câmera mais próxima dele. Da frase? É. Você torce pelo melhor, mas você se prepara pelo pior. Não é porque o engenheiro quer que o prédio pegue fogo que ele coloca uma escada de incêndio. Mas... se pegar fogo, ele tem um plano de reserva. Você tem um step no seu carro, se acontecer alguma coisa. Se o pneu furar. Você tem um colete salva-vida num barco, se acontecer alguma coisa. Então assim, se prepara. Pode ser que você não use seguro no carro. Pode ser que você não use. Mas o dia que você precisar, cara, e pode ser que você precise, tá lá. Você tem como fazer isso. Então eu virei pra ela e falei assim, vamos nos preparar pelo pior? Vamos. Olha, então vamos morar nos Estados Unidos? Expliquei pra ela como estava o meu processo, tá? Era só vir para os Estados Unidos e tudo mais. Ouvi de N pessoas falando que os 2 primeiros anos do Green Card, 2, 3 primeiros anos, eles não ligam muito pra isso, você tá fora, você não tá. E eu falei, vamos? Ela falou, vamos. Mas como é que a gente faz? Eu falei, cara, primeiro a gente faz. Se for o caso, porque a gente já tava com 1 ano e meio de namoro, se for o caso, a gente não pretende casar, eu não tô ficando mais novo, você não tá ficando mais nova, a gente já tem essa ideia de casamento, né? Tudo bem, a gente casa lá também, não tem problema. Ah, tá bom. Aí ela veio e topou vir pra cá por causa disso. Então eu acho que foi uma sequência de fatos que trouxe pra vir pra cá. Começou lá atrás, quando eu tinha 6 anos, mas talvez seja o que vocês falaram. Foi uma coisa que sempre teve, sempre aconteceu, mas eu nunca estava muito focado. Aí sempre que surgia, uma hora ou outra, surgia a volta, eu falei, vamos vir pra cá. E o assunto nem era esse, de vir pros Estados Unidos, o assunto era assim, será que os Estados Unidos vai continuar sendo a potência o que ela é? Que era o que eu queria realmente falar. Cara, eu acho que os Estados Unidos, e acho que isso tem muito a ver, pelo menos com nós três, não sei o pessoal que tá vendo a gente, mas os Estados Unidos sempre teve muito essa questão de atratividade, porque a lei aqui sempre foi muito respeitada. Não tem como o Brasil, que assim, essa lei pega, aquela lei não pega. Essa lei aqui vai ser enforçada, aquela ali não vai ser. Sempre tem muito disso no Brasil, né? Você vê assim, isso aqui vai dar certo, aquilo ali, cara, ninguém faz, e se você encher o saco do policial, ele vai te prender, não vai prender o cara. Tem isso muito, né? Só que se olhar de uns 10, 5 anos pra cá, mais ou menos, eu não sei por quais motivos, você pode apontar inúmeros fatores. Começa, sei lá, por exemplo, a Califórnia, né, que é o exemplo que a gente tem. Aquele negócio do lance do roubo que ainda é crime, mas agora é um crime de menor potencial, né? Abaixo de $950. Que na prática ninguém faz nada. Não pegou a lei, né? Não pega a punição. Porque se o policial vai lá e aprende o cara, ele é obrigado a soltar. Então não tem por que prender o cara. O respeito à legislação, isso é o meu ponto de vista, tá? Nenhum compromisso com a verdade, é meramente meu ponto de vista. O respeito à legislação sempre houve, porque a partir do momento que você não tem o respeito pela legislação, existe uma punição, existe a legislação. Ela vai se fazer válida. Você quer entrar numa loja e roubar $950 aqui no Texas? Jorge, fica à vontade, seja meu convidado, você vai sair dali preso. Ou se não for dali, alguém vai te traçar e vão te prender. A gente sabe que existe essa justiça. Então, aqui vamos falar de Texas. Não tem necessidade, você não tem violência, você não tem... Claro, deve ter, né? Você pega aí Houston, viu, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Você tem, tudo bem. Mas você vem pra cá, a gente não convive com essa violência, por exemplo, que você tem no Brasil. Isso me incomoda muito. O fato de você sair no Brasil e você fala assim, cara, eu quero... 10 horas da noite, eu quero passear com o meu cachorro. Cara,
Nem a pau. No Brasil, só você morar em condomínio de casa fechado. Mas nem a portão Esse pra é fora, outro nem tema, a pau. tá? Que é a segurança. Falta de segurança. Segurança era a ideia de criar o assunto era cria oportunidade, depois fala sobre segurança. Da Made in America, segurança, né? Tu tem mais assuntos, né? Mas com certeza, cara, eu vejo isso assim. Não é só isso, é tu sair com o teu relógio. É coisa relógio. É o básico. Eu quero ir ali na padaria. Qual foi a última vez que tu foi estacionar aqui, nessa região, que tu... Bah, cara, eu tenho que sair rápido, eu tenho que entrar no carro rápido. Olha pra todos os lados. Qual foi a última vez que tu sentiu isso aqui? Eu não tenho isso aqui. Então, A minha caminhonete ali fora, ela fica aberta. Eu não tranco ela. Então, esse é o tipo de pensamento. Ó, pessoal, depois Dorme, depois eu passo o endereço pro pessoal. pode vir aí. Mas esse é o lance, tá vendo? A segurança que a gente tem, a segurança nós próprios, com a segurança que existe na rua, porque o sentimento que acontece é esse. Então, você não precisa se preocupar com violência, vamos falar assim, seja ele furto ou seja ele assalto. Você não precisa se preocupar, cara, que alguém vai tentar te dar um golpe. Claro que existem golpes aqui, como tem no mundo inteiro. Existe demais até. Tem. esquema, Nossa, esquema. tem demais, celular, tem demais. Enche o saco. Não, tem, enche o saco, mas aí que tá. É diferente de um golpe no Brasil, cara. Lá o cara quer te sequestrar, lá o cara quer arrancar sua alma vivo e tal. Cara, existe uma insegurança lá no Brasil com tudo. Aqui, a coisa acontece. Aqui você quer vender batata chips na frente do estádio, você vai lá na prefeitura, pede uma licença, em algumas horas você tá aprovado, pagou a taxa, você vende batatas chips. Cara, quer saber? Não gostei desse negócio de vender batata chips. Eu quero vender... Vou fechar meu negócio. Vou fechar. Fecha em 10 dias. Nossa, no Brasil é pior, muito bem tocado. Quanto tempo demora pra fechar um negócio do que abrir uma empresa? Não, você vende o CNPJ pra outra pessoa. Muito mais fácil. Aqui, você fala, cansei de vender batata chips, eu quero vender rifle. Cara, vai lá, tira as licenças, que você tira muito rápido, abre a empresa, acabou. Não quero mais vender, eu quero vender cadeira. Tá bom, faz. O KNAI, que não sei se vocês sabem o que é KNAI, é quando você abre uma empresa no Brasil, você precisa destinar no contrato social, é a razão de existência da empresa. Ela tem que ter uma porcaria de um contrato social falando assim, por que você está criando essa empresa? Qual o seu objetivo? Você lá, pra que isso? Aí você tem que categorizar a empresa. É falando assim, olha, a minha empresa vai explorar somente batata chips salgada. Ótimo. Amanhã você resolveu vender batata chips congelada, é outro KNAI. É outro KNAI. Aí tem que alterar o negócio, alterar a junta comercial, alterar não sei o que lá, e tem taxa pra isso. Demora 15 dias pra aprovar essa porcaria. Beleza. Ah não, eu gostei de batata chips, eu também quero vender refrigerante. Outro KNAI, com outra profissão. Então cada coisa que você faz é complicado. Aqui eles têm isso pros bares, né? Aqui, não, mas é diferente. Aí é a licença do álcool. Licença, mas também... mas tem que ter, mas tem que ter. Eu acho que tá depois certo. da uma, depois das duas, depois das três, se é cerveja, se é vinho, se é spirits... Mas nesse ponto eu concordo, porque infelizmente o ser humano não se regulamenta. Agora, que mal tem a batata chips. Ou se eu estou vendendo batata chips, eu quero vender refrigerante, bebida alcoólica, eu concordo, preciso ter uma licença. Mas do resto, qual que é o problema? O mal os dois faz igual. Né? Porém, a batata chips não te altera o seu estado de percepção e reflexo. Provavelmente a coisa mais importante que é tu não causar risco danos a outra pessoa. Exatamente. Pra ti tá aí. É uma morte. Cara, definição de morte lenta. Você quer se intoxicar o problema. Estamos aqui comendo. O álcool e a batata frita morre lentamente da mesma forma. Porém, o álcool às vezes ajuda a acelerar a morte de outro. Repentina ainda. A eufemismo total. Não desejada, vamos lá. Não optante, vamos falar. Porque ali você optou, né? Em beber. Então, e ali você está causando a você próprio. Isso, só você morre. Tanto que aqui no Texas, você já deve ter visto isso aí nas ruas, o cara anda de moto sem capacete. Completamente opcional. É opcional o capacete. Se ele tem um garupeiro, o garupeiro tem que estar de capacete. Porque ele é responsável só por ele mesmo. Né? Ele pode morrer, à vontade. O garupeiro não necessariamente. O risco contra a vida dele, o problema é dele. Agora, do garupeiro, não. Mas você sabe por que aqui no Brasil é obrigado o capacete? Eu já fui atrás um pouco disso aí. E aí me deram, não sei se é esse o motivo, mas faz sentido. Não tem compromisso com a verdade, cara. Não, o compromisso aqui é com a conversa. Tá treinando, né? Treinar o Júlio aí, né?
Eu tô aprendendo. Tem umas 4 semanas aí que ele não grava com a gente. Já sabe, né? Que nem Mas eu ouvi dizer que é porque aqui nos Estados Unidos, vamos usar o seu exemplo da moto. Olha, da capacete é a moto, né? Se você tá sozinho de moto, cai e morre, ou tem graves ferimentos, você tem que ser levado com urgência para um hospital, tem todo um custo. Esse custo aqui nos Estados Unidos, você vai pagar. Se você vai pagar, são dos 500, mas vão te cobrar. Vão aparecer uma conta para você pagar. No Brasil, existe um negócio chamado SUS. Então vai para conta do governo. Ah, é, sim. Se vai para conta do governo, ou se você morrer, aí tem o DPVAT e tal, que tem que sustentar, blá, blá, blá. Então, isso aí gera um custo para o Estado. O Estado não quer ter prejuízo, ou ele quer minimizar o risco dele. Logo, equipamento de segurança é obrigatório. Então, capacete é obrigatório. Assim como o cinto de segurança. Sim, Só sim. um pequeno parênteses, assim, em San Andrés, aí uma ilha colombiana, é o contrário. Usar capacete é visto, tu viu que a questão cultural conta muito. Usar capacete é esse cara, it's up to no good. Ah, o cara quer fazer merda. Então a gente tá vendo assim, cara, e outra coisa, quando tudo que chega na ilha, qualquer carro que chega na ilha não pode sair da ilha mais. Ô, louco. Só que como é muito caro trazer carro, então, meu amigo, Só tem moto. na sinaleira, cara, é Índia. Nossa. Cara, mas assim, cara, é um mar de pessoas de motocicletinha, assim. Tudo sem capacete. Todos sem capacete. Eu, cara, não pode, o que tá acontecendo aqui? Não é ilegal, mas é mal visto. Cara, quem me explicou, né, disse que não é ilegal, tu pode usar, mas ninguém vai O usar. policial vai te parar. Vai parar. O cara vai parar. Eu espero que cara, viagem. Tô falando, vamos ter que falar mais de viagem, mas quantas histórias como essa aqui? O cara tá usando um capacete porque ele, né, é o seu Isso certinho. é malvado. Guri novo. Como é que era aquela corrida maluca lá, como é que era o cara que tava sempre fazendo um negócio... O Dick Vigarista. Dick Vigarista. O cara tá de capacete. Muttley, Dick Em Vigarista. San Andrés, o cara usa o capacete, o cara já é apelidado de Dick Vigarista. É isso aí, né? Cara, uma vez eu vi um cara explicando que quem é o melhor corredor da corrida maluca? Quem é o melhor piloto? Ou o melhor carro, não sei. Eu sempre, sei lá, aí você começa a chutar, né? Eu esqueci os nomes, né? Eu me lembro de cabeça de alguns. Um cara que era Penélope Charmosa, os irmãos Pedroca, Petrarca, coisa é. assim. Aí tem o cara da máfia. Aí você começa a pensar, né? Aí eu vi um cara argumentando: o melhor corredor de todos é o Dick Vigarista. Ele tá sempre entre os dois Ele segundos, sempre tá- dispara na frente de todo mundo. Só que ele não tá. Ele tem muito dinheiro. E ele apresenta isso no desenho, né? Ele tem dinheiro. O dinheiro pra ele não é o problema. Ele não tá ali pelo prêmio. Ele tá ali pra fuder com os outros. Ele quer sacanear. Ele é vigarista. Ele quer sacanear com os outros. Grande nome, Dick Vigarista. Dick, com Dick, né? Dick Vigarista. Você acha que o cara que fez inglês não pensou? Espetáculo. Yeah, Com isso é Dick. certeza, Dick. Mas olha só, o cara tá lá não é pelo esporte, ele tá lá pra sacanear com os outros. Ele sai correndo na frente, ele tá lá. Ele tá 1/3 da corrida já na frente, tá todo mundo lá no início. Ainda ele tá colocando Armadilha. as armadilhas pra no poder pegar tempo os dele, outros. no tempo dele, com a vontade dele. E Não, ele fazer a realmente- armadilha aqui e tal. Meu amigo, continua essa corrida aí, vem assim. Isso aqui já dá um corte, tá vendo? Quem é o melhor piloto da corrida maluca? Não, Tem que criar esse corte aí. Cara, nós começamos falando sobre Terra Os da Estados Oportunidade, Unidos. mas tá muito mais para nossas experiências na América, né? Acabou ficando isso. Mas eu tenho receio de compartilhar com vocês que eu venho pensando nisso ultimamente. Da mesma maneira que eu tive o pensamento em relação à Alemanha, de me mudar pra lá, puta, vou ter que mudar de novo no futuro, não quero ter isso aí, esse ponto. Da mesma maneira que eu vou casar, eu também penso em ter filhos. E eu fico pensando assim, eu não penso eles com 5 anos, eu penso eles com 10, com 15 anos, com 20 anos. Entrando no college. Isso, tendo a vida deles, até que eu possa soltar e eles rodam a própria vida. Então assim, daqui a 20 anos, o que a gente tem hoje, questão de facilidade, a questão de segurança, a questão de a comodidade, que é a vida que a gente tem aqui, independente se a gente tinha comodidade no Brasil ou não, será que a gente vai ter isso daqui a 15, 20 anos, aqui no 10, 20 anos nos Estados Unidos? Se eu me falasse isso 20 anos atrás, eu falo, óbvio, passou-se 20 anos, cá estamos. Mas agora, olhando 20 anos pra frente, eu não vou falar pra você que sim ou não, mas eu deixei de ter a certeza e eu passei a ter uma dúvida.
hoje em dia, se a gente vai ter isso daqui a 15, 10, 20 anos aqui nos Estados Unidos. Eu posso esclarecer essa dúvida e por remover favor. essa dúvida da sua cabeça? Eu adoraria! Mas é pra isso que nós gravamos o Eu podcast. adoraria! Eu tô aqui pra me convencer que eu tô errado. Mas peraí, com compromisso com a verdade ou sem compromisso? Compromisso com a verdade. Opa! Nesse caso, Melhor ainda! That's a first. nesse caso aqui agora, eu não vou conversar somente. Aqui eu vou dar uma educação. Outro corte. Preste atenção. Quando que foi o negócio das Torres Gêmeas lá? 2001. 2001. O meu primo se mudou pra cá uma semana antes Caramba. da Torre Gêmea. Da queda, né, do ataque às torres. Primeira semana de setembro. Ataque. E ele mudou para os Estados Unidos. Eu tô junto com você nessa, mas vai. Mudou para os Estados Unidos naquela época. Que é mais ou menos a época que eu tava querendo vir para cá também. Por isso que eu falei assim, o meu primo ele havia morado aqui um tempo antes, 6 meses estudando inglês. Aí voltou para o Brasil para terminar a faculdade, etc. A empresa, né, do ramo de madeiras acontecendo. Então ele morou aqui de The Great 2001, Recession. de 2001 até 2007. E ele foi embora porque exatamente ele falava, cara, Estados Unidos não dá mais, o mesmo papo. O mesmo papo. Então assim, quando você mora no local, quando você estava falando no começo, eu não quis interromper, porém vai da mesma coisa. Às vezes a gente tinha a percepção, que você falou, a gente tem percepção de que a lei funciona, nos Estados Unidos, por isso que a gente tem vontade de se mudar para um país e assim que seja. Só que quando você muda para o país, você começa a entender o que as pessoas estão conversando na rádio. Você começa a entender que o pessoal que está trabalhando lá, né, liga para a rádio para poder pedir música, para reclamar do vizinho, para falar das brigas de carro que teve, sabe, assim, de semáforo e fechada, etc. Você começa a perceber que gente é gente em qualquer lugar. Só muda um pouco da cultura que a pessoa tem por costumes e a língua que fala. Mas os desejos, as vontades, os anseios são exatamente os mesmos. E meu primo morou durante 6 anos aqui nos Estados Unidos, 2001 a 2007, e ele foi embora, porque quando a empresa estava, né, desestruturando, porque teve que fechar várias fábricas, aquela coisa toda, ele falou assim, ele tinha pessoas nos Estados Unidos, falou assim, ele tinha green card e tudo, né, falando, não, cara, aqui eu te contrato um salário altíssimo. Ele falou assim, não, esses países aqui vai pro saco, entendeu? E não era por causa da recessão, era problema do tipo assim, como é que eu vou criar minha filha num país desse? Aí ele tava com o mesmo pensamento. Exatamente, aonde as meninas aqui é ok em fazer o bola gato, porque o presidente tem uma bola gateiro, entendeu? Do país. Bola gateiro. É o cargo. LinkedIn, bola gateiro. Mas percebe que essa mesma preocupação que você está falando aí, ele já teve. E hoje eu estou aqui com a minha filha aqui, entendeu? E você está aqui falando, quando você veio para cá, você veio numa esperança. Era visão de fora, né? Visão de fora. Então, quando você chega para olhar a cor da grama do seu vizinho, você vê que a cor da grama, ela é bem parecida com a cor da sua grama. Porque o sol é o mesmo. Talvez se o seu vizinho, né, não é tão perto assim da sua casa, está um pouco mais distante, como é o caso aqui dos Estados Unidos, é um vizinho, mas é um bairro vizinho, digamos assim, não é a casa vizinha. Não, lá a terra, realmente, lá a grama é mais verde. Mas ela não é verdinha. Ela só é mais verde. Mas não é tão mais verde como eu achava olhando a distância. Agora que eu tô pertinho, né, eu vejo. Eu quero deixar um recado. Lembrem-se que o Warren Buffett sempre diz, né? Nunca aposte contra a América. Ele fala isso. Ele fala. Então, ele vem falando isso desde 1940 e poucos, ele fala a mesma coisa. Eu já vi alguém perguntou pra ele dissecando isso aí. Ele fala assim, pode ser que você esteja certo? Pode. Vai acontecer uma crise amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? Vai. É cíclico. O capitalismo se trata disso. De crises e recuperações. E aí que você ganha, normalmente quem sabe apostar, aposta em 2. Mas a crise não acontece da noite pro dia. Claro, não estamos falando de crise de 29. As crises acontecem assim. O .com foi assim em 2001.
a crise imobiliária, basicamente. Ou existe, claro, um dia que você consegue apontar e falar, naquele dia, dinheiro virou nada, não valia mais nada. Mas você consegue ganhar ainda assim, dinheiro contra aquilo. Agora, quantos dias foram isso na história e quantos dias são realmente de ganhar dinheiro? De bonanza. Isso. Então, ele fala isso e, de fato, aí veja, inúmeros influenciadores, o pessoal faz isso, né? Pega a média do S&P 500, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, na Nasdaq, que seja, e você fala assim, você traça uma média dos últimos 50 anos. Vamos pegar que você tivesse comprado, e todo ano compra um pouco mais, com os lucros do ano anterior. Você vai pegar aí, vai de cabeça, você vai pegar aí crise dos últimos 50 anos, você vai pegar a crise do petróleo, década de 70, década de 80, que deu uma bela crise, vamos falar assim. E os anos 70, né? Início dos anos 70. Você vai pegar a crise do petróleo, você vai pegar o .com nos anos 2000, você vai pegar a crise imobiliária, 2008. E a gente está aprendendo... 87 foi uma das piores também. Qual? 87. O que aconteceu? Queda Guerra da Fria? bolsa. A queda da bolsa. No final do governo Reagan. Ah. A bolsa, eles chamam de The Black Night. Isso eu não estava por dentro. Então, mas você pega essa crise também. Então, você pega várias crises e você olha no gráfico, você vê o... Agora, recentemente, a pandemia teve... Sim, a pandemia, Covid. É. Aí que a gente tenha esse ano que vem, que eu acredito, mas aí nenhum compromisso com a verdade. Eu acredito que vai ser inaugurada pela excesso de imóveis que vão ser jogados no mercado por causa da taxa de juros muito alta, que não vai parar de subir, o pessoal não vai ter como pagar, vão começar a jogar imóvel, não vai ter gente comprando porque está muito alto, o preço vai despencar, o pessoal vai começar a perder dinheiro, não vai ter... Bem, foreclosure. Foreclosures. Vai começar a entrar em muito foreclosure. E não vai ter nem gente... No início vai ter gente comprando, vai ser tanto foreclosure que vai inundar o mercado. Vai ser muita oferta. Bem... Bom, nisso aí eu também tenho informação, que eu fui num grupo de networking hoje, e é justamente de networking de real estate, né, de imobiliário. E aí uma das meninas falou assim, olha só, gente, tem muito acordo sendo fechado aí de propriedades, tipo assim, complexos de apartamentos, de, sei lá, 250 apartamentos. É o prédio inteiro, né? É, o prédio inteiro, 250 apartamentos e tal, que teoricamente seriam, um projeto de 15 milhões de dólares. Tem gente dando desconto de 1 milhão e meio de dólares. Ela bastante, 10%. É muito dinheiro. Porque aí entra em termos técnicos e tal, que um dia a gente pode pegar e falar sobre isso, de investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Mas aí é o tal do cap rating que eles usam, que 10% você está praticamente perdendo 2 anos de valorização do seu imóvel, entendeu? Você pegar e dar 1 milhão de dólares de um cap bom aqui, 5 a 6%, o pessoal fala. Sim. Então, você imagina, você está perdendo praticamente 2 anos. Está abrindo mão de 2 anos. Você está abrindo mão de 2 anos de venda. Se você comprou essa propriedade 5 anos atrás, para você falar assim, eu só vou ter 3 anos de rendimento, quase 50, eu tenho que passar essa abrindo mão de 30%. Mas honestamente, o que me preocupa mais não é perder os 2 anos. Então, mas a sinalização para o mercado, entende? Não, claro. Que é muita gente sinalizando. Mas é isso que ele está falou. O acordo deve ter sido feito entre portas fechadas. Claro. Normalmente, essa questão de negociação comercial, existem as públicas e existem as privadas, né? Tudo acontece, todo registro é feito de forma pública. Isso é legal. Porém, adoro isso aqui, cara. Porém, a parte de registro, a parte de negociações, normalmente não. O valor fechado, por causa de imposto. Sim, o valor pode ser enclosed, e por aí vai. Mas que não é disclosed, né? Mas, de novo, só rebatendo aquilo que você falou, muita gente vai perder dinheiro. Mas é a pessoa inexperiente, a pessoa que não sabe fazer e navegar, assim como na época da pandemia, teve muita gente que ganhou muito mais dinheiro do que perdeu e tem muita gente que perdeu dinheiro do que ganhou. Transferência de nunca se fez tanto milionário nos Estados Unidos. Então, sim, vai acontecer uma certa bolha, né? Eu acho que o Texas não sofre tanto, tá? Por conta disso. Austin vai sofrer bastante. Eu ainda acho que não, mas a gente tá gravando aqui hoje. É legal, vai ficar registrado. A gente tá gravando aqui hoje e nós vamos ver daqui a 3 anos e tal. Se comparando, desculpa, Jorge, comparando o Texas com outros locais, sim, eu acho que o Texas vai sofrer menos. Acho que tá seguro com essa frase aí. Essa frase aí tu tá... Não, mas pera um pouco, mas sob que métrica? Em percentual de perda de valor? Não, sobre métrica de comparação. De então, criação de pobreza. São vários... Não. Eu tô comprando uma casa, vale
1 milhão. Um São apartamento. vários os indicadores, tá? Primeiro é a perda de valor, tá? Eu acho Eu tô olhando perda de valor, só. Sim. Eu tô olhando percentual de perda de valor. Não, então, isso vai acontecer. A diferença é que, de novo, se você pegar o histórico de valor mediano de propriedades, de todas essas crises aí, pegar lá, sei lá, de quando começou a registrar os valores até o dia de hoje, você vai ver que toda a crise no Texas, Eu não olhei isso. então, pega e olha, é bem interessante, porque eu já fiz isso. No momento de crise, do Texas faz assim, ó, tum, aí começa a subir de novo, faz tum, aí começa a subir de novo. Eu tava no mercado imobiliário. Nos outros, o Jorge tava. Nos outros estados, cai. Vum, entendeu? Lá embaixo, tipo assim, vai aqui, vem pela metade da coisa. E o Texas não, ele desce um tequinho. Isso aconteceu em 2008 com os preços aqui em Austin, eles caíram, tá? Mas, cara, na Flórida chegou a cair 60%. E aqui caiu aqui 10%, 12%. 15%. Entendeu? Perde valor, muito- mas aí tu só espera. Tu só espera, entende? Então, é só você não vender. Entendeu? Caiu. Não. Espera. Você ia pagar aluguel se você não fosse dono da casa? Iria. Então continua pagando a casa. Que, cara, que o cenário... É que agora a gente tá num ponto que é exceção, né? Já faz um tempinho já que a média nos Estados Unidos, e o Texas não é exceção, é que o valor do aluguel tá mais baixo, consideravelmente, 30%, 40% mais aluguel médio, tá mais barato do que a hipoteca média. Então não compensa mais comprar, por causa que a taxa de juros está altíssima. Mas isso é por causa da pandemia, que fez com que Nova York em peso mudasse para cá e Califórnia em peso mudasse para cá. Isso, cara, sem brincadeira, a minha casa, ela dobrou de valor. A minha casa mereceria dobrar de valor? Eu comprei minha casa em fevereiro do ano da pandemia. 20. Exato, em fevereiro. E ela dobrou de valor agora. 3 anos depois. 3 anos pra ter depois. crescido isso. Na verdade, o valor não. em 2022 estava mais valorizado que agora. Chegou uma Então, esse é o ponto que eu quero entrar. Chegou uma casa igual a minha, na minha vizinhança, ser vendida por 2,5 vezes o valor que eu comprei a minha casa. A casa do mesmo modelo, 4 quadras de distância. Ou 4 quarteirões, se o pessoal lá do Maranhão tá me ouvindo. Hoje, se você olhar, esse valor, que a minha casa está avalizada, ela está avalizada em 200 mil a menos do que esse valor. Entendeu? E mesmo assim, é 200 mil a mais, olha, um pouco mais de 200 mil a mais do que eu comprei. Quase o dobro do preço. Ela não está mais o dobro. Ela chegou a ser 2,5, agora ela está tipo 1,875. Eu acompanho. Merece isso em 2 anos? Não. Ela deveria estar o quê? 1,2. 2, 1,3. Então, assim, se a desvalorização que aconteceu por causa da bolha, trazer ela para 1,4, que é, nossa ótimo. senhora, meu Deus Mas do aí- céu. Eu não comprei ela no momento da bolha, quando o pessoal tava mudando para cá. Então, mas aí você deu uma puta de uma jogada de sorte, porque em 2020, mas aí foi no final do ano, você pegou muito perto da menor taxa histórica de hipoteca. Você paga o quê? 3% de Eu hipoteca? peguei 3 15 alguma dias coisa. antes da menor Então, taxa. Sim. Né? Hilton, você... Né, Jorge? O Jorge me ajudou a fazer a mirou, hipoteca da casa. cara, mirou, você não acertou na mosca, você acertou no meio dos olhos da mosca. Esse é o A gente ponto. paga 15 anos, a gente resolveu pagar 15 anos, né? Por tipo de gasto. É Tipo, outro. o perfil de compra da minha esposa tem que pagar 15 anos, não pode pagar 30 anos, né? Tu vê o dinheiro, tu vai lá e consome. Então, ela antecipa o futuro, né? Ela antecipa o futuro. E, cara, não critico, né? Porque ela sabe viver, né? Mas nós temos a 2%, 2,1%. De hipoteca? É. Você paga quanto, Hilton? 2,5 agora. Então, quando Pra eu comprei, 30 não, anos. calma, O teu não, para 15. Ah, o 15 igual o meu. Quando a gente comprou a primeira Eu não vez, lembrei. era 3,2. Isso, é 3,25. Aí depois Baixou sem o refinanciamento. Jorge falou assim, Hilton, faça o refinanciamento. Isso, Na hora que pode. deu aquela Que caída mergulhou. assim, aí ele falou assim, Hilton, faça o refinanciamento, eu te ajudo aqui. Aí, cara, ele ficou, papapá. E a empresa que a gente já havia feito o mortgage, começou a bater contra a oferta. Isso que é, mas os caras estavam mantendo lá em cima e não avisaram nada pra ele. Falei, cara, vai pra cima, meu. Aí eles Aí o mandaram uma Jorge proposta, eu mandei uma proposta melhor, porque eu Aí- sabia que eu não ia ganhar dos caras no final das contas. Mas era muito mais pra
pra Pra ir, gerar. Não, Legal. ele foi me dando as propostas e aí o pessoal foi baixando. É isso aí. E isso tudo minha esposa, na verdade, não foi nem eu. Ela que foi negociando. E porque assim, tava no nome dela, essa renovação foi feita só no nome dela, tirou o meu nome, deixou a hipoteca só no nome dela, a casa nos dois nomes, mas a hipoteca só Aqui no e eu não Texas sabia, tem que ter, obrigado. e eu não sabia, sabia exato, que isso obrigado, era é. possível. E ele me falou, não, Eu é também não possível. sabia dessa. É, Pode vamos- pagar 12 hipotecas, então. Exato, exato. Cara, tem 1000 estratégias. Né? Exato, cara. Então, Mas isso é meio aí, golpe, cara. Hã? Isso vai dar merda. Não, Não, tem 1000 não dá, estratégias, não dá. é que... Não, imagina que dá um 2007, 2008 de novo. O banco vai querer de volta a casa. Não tem o dobro de Cara, casa. a gente, a empresa não, que não, tinha... não. São coisas Você diferentes. não vai fazer duas hipotecas na mesma casa. Ah, tá. Você faz Entendeu? em casas Você- diferentes. Não, tu faz em pode casa- fazer duas. Você pode. Tu pode fazer duas hipotecas, assim. Pode tranquilamente fazer Você duas pode, hipotecas. você pode, é. Tu Nossa, pode fazer. mas não vai ter o dobro de casas pra pagar. Não, mas não é que é o seguinte... Não, é o mas seguinte, é uma olha hipoteca só, é cara. amarrada a outra. Eu Ah, tenho uma tá, hipoteca e eu tô devendo o valor. Eu vou lá e faço, se o banco permitir. Ah, o banco que tem que permitir. Então não é em Permite. todo Eu caso. pago a O mesma o casa, novo duas banco- hipotecas diferentes, entendeu? A Se o second, novo- e a second Second mortgage. mortgage, isso eu já vi já. Se o novo banco que você está fazendo a hipoteca aceita fazer, você faz. Tanto que existe, mas aí entra num episódio de Real investimento em estate. propriedade. Cara, que- tem cash out, tem ter muita possibilidade. Mas Temos que Mas conversar voltando, bastante. peraí, mas voltando aí então no assunto que você colocou, eu esclareci essa questão da sua dúvida. Esclareceu. Assim, não se preocupa. Deixa. Não vai ser da noite pro dia que isso vai acontecer. Vai demorar muito. vai acontecer, tá? Mas, Vai. voltando naquela primeirinha lá, que foi assim, tipo, eu não sei se eu quero estar aqui por causa de Ah, daqui a acontecendo. 15, 20 anos. O meu primo tinha Sim, mas essa esse é o mesma ponto, coisa. E quando a gente veio pra cá, tava exatamente igual ele imaginou que estaria, mas tá muito melhor do que no Brasil, que o Brasil Nossa, é muito pior do que isso. Cara, olha só, o cara, Isso é verdade. o cara da bacaria, ele nasceu, ele falou, eu nasci 3 quadras daqui, o cara tem uns 65 anos, né? Ele falou, pô, eu moro aqui no Texas há 65 anos. Nossa. Ele, cara, eu tinha uns 20 e poucos anos, ele me deu conta, bah, o Texas não é mais o mesmo. Então de 40 É a e mesma poucos anos, conversa. da década de final da década de 70, 80, ele, cara, inclusive gravei o cara falando que conheceu o Bruce Springsteen. Eu gravei o cara falando. Mas de qualquer forma, o cara falou, pô, cara, Texas Não é mais um mesmo. não é mais o mesmo. Ele falou que tava entrando no college em 75. Né? Tava entrando no college em 75, então foi mais 19 anos, né? Aí 19, mas então enfim. Então o cara comentando, bah, não é mais o mesmo, bah, mas faz muito. Ele é o texano raiz. Inclusive eu cheguei, cara, e falei, não, mas bah, eu que moro aqui há 4 anos e meio, eu vejo diferença. Né? Isso aí já vem mudando já há 40 anos. Pensa o seguinte, Novato. de novo, mais uma coisa, Júlio, para poder te tranquilizar. Certo? Obrigado, Milton. Se aqui pode piorar, Imagina o resto. imagina o Brasil, Nossa, entendeu? mas Que seria a sua comparação Não, direta. mas- não. Imagina a Alemanha, Não, é minha comparação. que não tem energia própria, tem que Nossa. comprar energia de fora. Eu tinha esquecido disso. Você tá entendendo? Imagina imagina Fecharam na as Rússia. usinas nucleares, né? Ah, cara, isso... Eu Então, vi, um amigo Se meu aqui morava... pode piorar, menos imagina de o meio resto do quilômetro de mundo, lá. cara. O tanto que o resto do mundo pode piorar também. Eu não... Eu penso nisso, mas não na mesma linha de raciocínio. Então eu nunca tinha ligado os dois. Faz sentido isso. É. De fato, porque quando me vem esse pensamento de assim, será que aqui vai continuar sendo o que é hoje? Babilônia. Eu não tô pedindo para ser exatamente a mesma coisa, não é esse o ponto. Mas tendo as facilidades, tendo as coisas que nos atraem, né? Para morar aqui, que é o tema mesmo realmente do assunto. Que nos trouxe para cá, pelo menos para mim. Foi a facilidade, foi a questão de segurança, foi a vivência, aqui você vive. No Brasil você Teu sobrevive. dinheiro vale, velho, teu dinheiro vale. Também. Eu Dinheiro ainda tô convertendo real para dólar, mas tá doendo. Teu dinheiro vale, cara. Mas, então, aí tá, eu ainda já tenho alguns investimentos aqui que tá me pagando em dólar. Mas, cara, eu adoro encher, tudo bem, tem a caminhonete lá, aquela porcaria, ela tá um tanque de 40 galões. 100 litros. 40, 100 70 litros. dólares pra encher o tanque. Tá? 70 dólares pra encher o tanque, 70 dólares. Mas aí que tá, você não pode, ainda que você faça a conversão, que você não pode fazer, mas ainda que você faça, você tá falando de Ainda que você faça a conversão, é mais barato. R$350 para 100 litros. Dá 1 litro de 3,50. Tô arredondando números aí.
3,50 litro. Cara, Menos o da metade. litro da gasolina comum no Brasil tá 5,50, cara. E isso porque o grosso nem entrou ainda, Em vocês Porto viram essa do Alegre, grosso? Porto Alegre tá 6,50. Então, mas você viu essa do grosso que o nosso presidente disse? Então, setembro tá só começando. E a gasolina no Brasil dá 15% defasada ainda. Então vai subir 15%, pelo Se menos. aqui pode piorar, imagine o resto, cara. O meu pai fala assim, Nossa. se você faz o dever de casa, você mantém a sua casa em dia, em ordem, faz as coisas bonitinhas, quando a água bater ali no tornozelo, tá enchendo, vai bater na sua bunda, você vai começar a ficar incomodado. Cara, mas aí você vai olhar pra trás, você vai ver que vai ter gente afogada há muito tempo. Muito tempo. Então assim, vai ficar ruim aqui? Vai, mas cara, no resto do mundo vai estar muito pior. Ó, vamos lá. Tá acontecendo a guerra na Ucrânia, como vocês comentaram mais cedo. Porque senão a guerra na Ucrânia lá, aí tá tendo o lance com a Rússia tá bravinha com a questão da Europa, tal, a energia disparou, dispara a inflação, tá tudo um caos na Europa, beleza. E aqui? Cara, aqui tá a inflação um pouco descontrolada? Tá, mas quem mandou imprimir nos últimos 2 anos mais que historicamente tinha de dólar? O M2. Aí é. Não, eu sei. Trump, né? Foi o governo Trump, final de governo Trump, que fez a maior emissão de todos. Cara, aquilo aí, tu não. Cara, e aí agora o Biden, ao invés de bloquear isso, óbvio, cara, mas se tu. Não foi o governo, foi o Fed. Mas É que a gente já. Não. Não, mas cara, Eles têm independência. não, mas tu acha que o Fed é independente? Não, Cara, não, pera um pouco. Bah. Ele tem independência em relação ao governo no sentido de que o presidente americano não é o chefe supremo do Fed. Sim. Esse é o ponto. Ok. O Fed toma suas iniciativas, mas o Fed foi fundado, já que a gente falou de Titanic. Vocês já viram... Eu não vou falar que é teoria de conspiração, mas é uma teoria de que o Titanic foi armado, foi de propósito. Vocês já viram isso aí? Já. Então, já viram isso aí? Todas as Não, teorias todas as teorias de conspiração. Eu adoro. Cara, o Nine Gag se alimenta disso. Eu nem vejo mais O nada. Nine Gag se alimenta das teorias, né? Então. O Nine Gag ainda é a maconha. Quando usar crack, e se for pro Reddit, aí você vê o que Esse eu uso, cara. Aí é pesado. O Reddit é legal. A teoria é assim. Stack Exchange. O Reddit, desculpa, não o Reddit. A teoria do Titanic é a seguinte, e faz sentido a teoria, tá? O Titanic que afundou não era o Titanic. O Titanic que afundou foi o Olympia. Você olha a foto dos dois, eles são idênticos. Tem pequenas modificações. Janela, quantidade de janelas lá no primeiro deck, eu não sei os detalhes. Ali quem é. Mas é uns negócios, altura da primeira chaminé com a última, não sei o que. E já nessa identificação, você pega que de fato o Titanic não era o Titanic, era o Olympia. Por quê? A empresa que operava os navios, eu não sei se ele estava precisando de dinheiro, ou o Olympia, eu sei que o Olympia estava com problemas, por algum tipo de problema. E o seguro do Olympia valia mais que o do Titanic. Eu sei que o navio era novo, o navio era velho. E ele queria pegar o prêmio do navio novo, que era o Titanic, pelo preço do... Ele queria destruir o navio velho pelo preço do navio novo. Então ele queria afundar o negócio. Nisso, o dono lá da empresa conhecia todo mundo que tinha grana. O JP Morgan, o Chase, todos os caras que hoje são nomes de banco, eram os bambambans da época. E a teoria é de que eles se uniram e eles queriam fazer o Fed, um órgão que controlasse as finanças dos Estados Unidos. Existia uma resistência por alguns caras que eram muito influentes também com o governo, da mesma maneira que tinham grupos próximos e tinham grupos contras. Nessa viagem do Titanic, coincidentemente, todos os caras que eram contras estavam no Titanic. E todos os caras que eram a favor do Fed, não eram todos que estavam ali Não dentro. foram. Mas assim, Desmarcaram. 90% desmarcou em cima da hora. Com motivos mais bestas possíveis. Aí você fala assim, cara, é muita coisa. Se você falar pra mim, você tá vendo um sinal de fumaça? É uma fumaça. Agora, você tá vendo uma luz, um clarão pulsando com sinal de fumaça, um cheiro de queimado e uma sirene de um corpo de bombeiro indo pra lá, eu vou achar que é fogo. Eu estou tirando as minhas conclusões, eu não vi o fogo. Estou tirando minhas conclusões. Nenhum compromisso com a verdade. Tu vai te arriscar? Ok, então, eu gosto de acreditar. Nenhum compromisso com a verdade. Eu gosto de acreditar nessa versão. Cara, é por isso que quando tem uma invasão alienígena, é sempre aqui nos Estados Unidos, porque o Titanic, que é irlandês,
Afundou por causa da criação do Fed. Rapaz, tudo gira em torno dos Estados Unidos, né? Não, ele foi afundado com o propósito de calar a voz de quem era contra a criação do Fed. Não era uma briga que começou semana passada. Vinha anos se enrolando e os caras não queriam o poder centralizado. Porque a partir do momento que você centralizasse o poder da economia, você conseguia manipular. Nossa, não é realmente que depois de 100 anos os caras estavam certos? Então é assim. É muita coincidência acontecendo. Eu acho que o universo, diante da infinidade de possibilidades que poderiam acontecer, eu não acredito em coincidências. O universo seria muito preguiçoso em executar aquilo que seria mais óbvio, que é um monte de coincidências. Agora, aí o ser humano não vale nada. Você quer falar da guerra da Ucrânia? Se levar, aí o ser humano não vale nada. Mas peraí. Então vamos fazer o seguinte. Pessoal, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Nós já esquecemos que nós estamos gravando. Passou. Entendeu? E eu quero dizer o seguinte. O sonho americano pra você, existe ou não existe? O que você acha, Júlio? Considerações finais. Existe. Ainda compensa vir pra cá. Pode vir pra cá, a gente vai te receber de braços abertos. Não tem problema nenhum. Pode ficar lá em casa, tem quarto lá em casa. Tá todo mundo convidado. E eu só vou colocar um asterisco aí, um parênteses. Ele existe pra quem tá disposto a abrir mão de tudo que tinha na vida anterior, começar uma vida do zero e aceitar, claro, a engolir muito sapo, que você vai ter que começar do zero. E uma vez aqui, entender que aqui dá certo porque existe ordem. Então você tem que seguir a ordem. Começou a fazer coisa errada, cara, fica lá no Brasil. Não precisa vir pra cá. Mas o pessoal fala disso de Orlando. Tem muito brasileiro. Os brasileiros que fazem coisa certa não querem. Agora vai ter um monte de hater. O brasileiro que quer fazer a coisa certa não quer se meter contra o brasileiro. Os caras falam porque a grande maioria é ilegal, faz coisa errada, não declara imposto, assim, vai dar problema. Se você tá junto com o cara, vai dar problema pra você também, mais cedo ou mais tarde. Seguinte, o Júlio não vai falar e não falou a raça do cachorro dele. Então, escreve aí nos comentários qual raça que você acha que é, porque você vindo para cá e se hospedando na casa dele, você tem que conviver com um cachorro. Você não sabe se o cachorro é pequeno, se é grande, se é manso ou se é bravo, né? Eu duvido acertar. Jorge, considerações finais. Olha, sim, eu acredito que ainda pode-se viver esse sonho americano e primeiro definir o que é esse sonho americano, né, para cada um deles, né? Primeiro de definir. Tem milhões de fontes para te saber o que é esse sonho americano. Pensa para ti mesmo, né? Olha, é isso que realmente eu quero, né? Porque eu vejo diversas opiniões diferentes. Para mim, sim, cara. Eu e a minha esposa planejamos isso desde 2015 até 2018. Foram 3 anos e meio vindo para cá, né? E a gente, cara, até agora a minha experiência superou minhas expectativas. Então, beleza, nós vamos revisitar esse assunto porque eu quero trazer mais faltou pessoas. Você. Não, calma, eu vou fazer. Mas assim, eu quero trazer mais pessoas aonde... aqui nós estamos vendo aqui situações onde pessoas que estão num certo nível da sociedade. Eu quero trazer pessoas para conversar também que estão num nível bem acima da gente. Que montaram empresas, venderam empresas por milhões de dólares. Eu conheço uma pessoa. E nós vamos trazer também pessoas que vêm aqui para batalhar, para ficar... Uma mão na frente e uma mão atrás. É isso, para instalar janela, instalar piso. Pessoas que vêm aqui naquela luta que é difícil mesmo acontecer. E só para complementar, né? Se o Warren Buffett, o Tesla, né, o Elon Musk, se eles quiserem vir aqui também, né? Vai ter o pessoal de baixo clero, mas, claro, mas o convite também, né? A gente fala inglês com ele, não tem problema. Mas o Musk dá isso na entrevista. Ele já falou publicamente. Que ele, eu interrompi, cara, só desculpa. Ele escolheu os Estados Unidos exatamente porque é a terra de oportunidade. Que ele é da África do Sul. É curioso, né? Ninguém fala isso. O cara mais rico do mundo é africano. Ele escolheu os Estados Unidos porque aqui é a terra da oportunidade. Porque aqui é fácil fazer as coisas. Ele nunca ia conseguir fazer uma Tesla na Europa, na África e dificilmente em outros países. Aqui ele conseguiu fazer. Tá convidado. Ele é daqui. Então tá aqui. Eu digo o seguinte, sim, a terra da oportunidade, continua a ser a terra da oportunidade, continuará sendo, porque eu já falei aqui antes. Se aqui pode piorar, como o Tiririca disse, em outros lugares
pode piorar ainda mais. Então, antes de você finalizar, deixa eu colocar um contraponto aí pra fechar Então com o vai, final tá aberto. em você, tá em você. Que eu Saideira. eu tô quase sem voz. Então, Saideira, vamos lá. saideira. Vou deixar com o final... Toma água. Não, eu vou terminar com o final aberto. Mas não é pra amanhã, nem daqui a 10 anos. Se vocês acham que aqui tá dando certo, vocês precisam conhecer a China. Mas ir lá, pessoalmente, é outra realidade. Parece que eles pisaram em outro planeta. Se a gente, pouco que a gente vê lá de Japão, mais ou menos, vamos falar assim, Singapura, que eles têm os costumes deles e tal, tudo mais, que é realmente outra realidade paralela à nossa, vocês precisam ver como que a China é. Por causa do regime, não estou defendendo ditadura, não é esse o ponto. O regime ditatorial que eles têm. Mas o fato de você ter um líder que e não enxerga assim, não vou fazer uma obra para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos que eu quero reeleição e tal, ele fala assim, a vida do ser humano durou 80 anos. Ele não está mirando daqui a 80 anos. Ele não quer um mérito para ele, ou o sucessor dele, ou o sucessor do sucessor. Ele quer uma coisa, cara, que daqui a 1000 anos a população ainda vai estar usando, daqui a 500 anos ainda vão estar usando. Por isso você vai em algumas cidades, a cidade não tem ninguém morando. A rua tem 6 faixas. Na avenida tem 10 faixas. A estrada tem 12 faixas. Acabaram de construir a maior ponte do mundo, que liga Macau com Hong Kong e tem uma outra cidade lá. Olha depois, né? Olha você que está olhando aí, depois olha. A nova terra talvez a nova terra da oportunidade? Cara, a China... Eu vou pra China desde os meus 14 anos. Já tá fazendo 19 anos que eu vou pra China. Volto agora em outubro depois de um hiato de 5 anos. A China, cara, é legal colocar os Estados Unidos contra a China, né? Que são lados opostos da mesma moeda. Da mesma maneira, legal que isso aqui vai estar gravado. Da mesma maneira que a gente tá falando assim, que tem muita gente querendo vir pra cá. Lembra quando a gente era adolescente, o pessoal querendo morar em outros países? Ainda tem, né? Reino Unido, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, por aí vai. Cara, daqui a pouco, eu acho que já tem gente falando isso, mas ainda é minoria. Mas daqui a pouco, em 10 anos, vai ter gente querendo morar na China, cara. A qualidade da vida na China, vocês não fazem ideia do que é morar na China, cara. Se você, claro, não criticar o regime, cara, é sensacional. Lá, aqui tem lei, lá você não viu lá ainda. Lá é sensacional. Eu ainda acho que, assim como aqui, você olha a grama verdinha, quando você chega lá, tem uns negócios amarelos, uns podrinhos, claro uns que tem. meio Toda grama enferrujados na grama. Então, assim, você tem que fazer por onde ser bem e estar bem, aonde você tá. Tem a possibilidade de se mudar do Brasil para os Estados Unidos? Lute e vá e execute a sua oportunidade ou possibilidade. Você tem, talvez seja mais fácil ir para a Europa, faça, aproveite, experimente. Você não sabe o que é morar fora num país de primeiro mundo, entrar um pouco na cultura até você morar. E aí comparar isso com o Brasil. Retornar para o Brasil, como eu fiz, e falar assim, não, realmente é impossível, isso aqui não dá. Entendeu? É muito difícil, é tudo muito difícil. Se você é um cara como eu, meio preguiçoso, acha que as coisas difíceis não são para você, vá morar num lugar que as coisas são mais fáceis. É mais fácil montar negócio nos Estados Unidos e você gosta de montar negócio, como eu, vá. É mais fácil ser funcionário na China, ou na Rússia, ou em Cuba, vá. Entendeu? Se você acha que é mais fácil... Esse é o ponto, né? Tente. Se você acha que é mais fácil, vá, faça. Porque é só experimentando que você vai saber realmente a cor da grama. Se movimenta e vai. É por aí. Lá aquela câmera ali. Tchau, muito obrigado. E, de novo, comenta, escreve no canal, manda pros amigos e pros desconhecidos também. Pode xingar também. Pode xingar, vamos. Não tem problema nenhum. Traz assunto pra gente aqui também colocar no próximo. E fala, pô, falaram lá naquele podcast, isso aqui, tal, concordo ou discordo. Vamos conversar. E faz listinha aí de todas as bobagens que eu falei. Né? Faz listinha aí, pode mandar pra nós aí. Não tem compromisso com a verdade, né? Isso aí. Pessoal, até mais. Gente, obrigado.